Eu sou um despertador de talento de nível SSS da linhagem necromante. No entanto, fui expulso no local pelas 5 grandes academias. Até mesmo minha irmã mais nova decidiu romper relações comigo. Isso porque meu talento só pode pactuar com zumbis de baixa inteligência. Com uma probabilidade de 80% de indiscriminado entre amigo e inimigo, poderia até mesmo me atacar. Isso foi diretamente anunciado como o fim para mim. Além disso, a academia nem mesmo tem um mentor para a linha de zumbis, seja pela perspectiva de segurança ou de desenvolvimento. Não colocariam uma bomba relógio aqui. Mal sabem que eu despertei um sistema divino de cultivo de zumbis. Além disso, vem com 2 habilidades de talento adicionais. A primeira habilidade é o cultivo divino de zumbis. Ele não só é imune a todos os venenos, como também tem uma taxa de sucesso de 100% ao pactuar com espíritos de caixão da linhagem zumbi. O número de pactos também pode ser duplicado. A segunda habilidade é os olhos dourados quebra-maldição. Ao pactuar, posso ver os atributos do painel dos monstros. E posso liberar um poderoso raio dourado. Nesse momento, ignorei o escárnio das pessoas e fui ao centro de pactos. Assim que entrei no salão, uma aura fria surgiu atrás de mim, como se algo sujo estivesse me seguindo. Olá, eu sou Xiaomei, a guia temporária do centro de pactos. Posso ajudar com alguma coisa? Uma voz clara soou. Olhei para trás. Era uma jovem fantasma flutuando no ar, vestida com roupas brancas. Fiquei surpreendido e perguntei: por favor, para onde devo ir para fazer o pacto com o espírito do caixão? O fantasma acenou para mim. Por favor, venha comigo. Logo depois, cheguei ao salão de pactos no subsolo. Descobri que os caixões aqui eram de 2 tipos: caixão hexagonal e caixão quadrangular. Mas todos estavam cobertos de selos, impossibilitando a avaliação do nível. Para pactuar com os espíritos dentro, era como abrir uma caixa surpresa. Mas para mim, este lugar era como um mercado. Eu poderia escolher o que quisesse. Olhos dourados quebra-maldição. Eu murmurei em meu coração. Meus olhos brilharam com uma luz que ninguém percebeu. Meu olhar caiu sobre um caixão selado. O painel de atributos imediatamente apareceu. Nome: Cavaleiro Esquelético. Nome: Cavaleiro Esquelético. Raça: Espírito dos Mortos. Classe de Selo: Classe C. Caixão Dourado Misterioso. Limite de nível: Nível 49. Nível de selagem: C. Caixão Dourado. Limite de nível: 49. É o minha testa. Esse monstro tem um bom potencial, mas a raça não é zumbi. Não atende às minhas necessidades. Então eu olhei para outro caixão. Nome: Mulher de Boca Lacerada. Raça: Monstro. Nível de selagem: D. Caixão Prateado Ancestral. Limite de nível: 39. Eu olhei para dezenas de caixões. O de maior potencial ainda é o Cavaleiro Esquelético do Caixão Dourado. A maior parte dos outros são caixões de bronze. Quanto aos caixões de ferro negro, ainda não encontrei. Eu estou um pouco desapontado. Continuei passeando pelo salão. Depois, descobri um caixão hexagonal. Nome: Demônio do Fogo do Inferno. Raça: Demônio. Nível de selo: Caixão de Esmeralda Verdadeira de nível A. Limite de nível: Nível 69. Esta é a existência com o nível de selo mais alto de todo o salão. Quem conseguir pactuar com ele, com certeza se tornará a existência mais invejada entre todos os alunos desta geração em Maple Peak. Mas minha expressão ficou muito feia, porque em todos os caixões não havia sequer um caixão de ferro negro. Nem mesmo um espírito de caixão da linhagem zumbi estava presente. Virei-me e disse a Xiaomei: eu preciso pactuar com um espírito de caixão da linhagem zumbi. Você sabe onde estão os caixões deles? Xiaomei franziu a testa e sua expressão ficou um pouco estranha. Foi então que a voz de um velho soou: jovem, vá com Xiaomei para o armazém abandonado atrás do centro de pactos. Os espíritos de caixão da linhagem zumbi estão todos lá. Quem falou foi o presidente da guilda de caçadores de túmulos da cidade de Fengi, o lendário selador de caixões Shen Shueshon. Velho Shen, o senhor não disse que aquele lote de novos espíritos de caixão já teve vários caixões quebrados? Este jovem ainda não fez o pacto. Não seria um pouco impróprio deixá-lo ir agora? O diretor do centro de pactos, Wang Ming, estava um pouco preocupado. Não se preocupe. Já que ele quer ir, deixei-o ir. O velho Shen franziu a testa ao ver minha figura se afastando. Esse garotinho parecia atrair cada caixão dourado misterioso ou caixão do dragão dourado sombrio por onde passava. Todos vão pausar por 2 segundos. Ele também encontrou aquele caixão de jade. Mas ele quer pactuar com os espíritos dos mortos.
Você também deve conseguir adivinhar o motivo, certo? Depois de ouvir as palavras do velho Shen, Wang Ming estava em choque. Vale lembrar que todos os caixões no Salão dos Pactos foram enviados pela Guilda dos Caçadores de Tumbas, exceto o velho Shen. Quase ninguém sabe de quais mistérios eles vieram. Qual é o potencial? Anteriormente, o velho Shen mencionou um caixão de jade verdadeiro de nível A, mas ele nunca pensou que eu poderia sentir o nível do seu selo. E, mesmo após escolher, não queria abrir o pacto do caixão. Isso é simplesmente absurdo. Velho Shen, você está dizendo que o talento dele tem a ver com a linhagem dos mortos? Se realmente for assim, isso seria um grande desperdício dessa habilidade de percepção. Os espíritos de caixão da linhagem zumbi são muito fracos. Mal conseguem vencer outros espíritos de caixão de mesma potencialidade. Eu estimo que suas conquistas futuras serão limitadas. Após a empolgação, o estado de espírito de Wang Ming tornou-se complexo. Seu tom expressava claramente pesar. Shen Xueshun, ao ouvir isso, olhou para mim enquanto eu me afastava. Então, acariciando sua barba, disse com um sorriso: os zumbis realmente têm dificuldade em vencer outras raças. Mas não se esqueça de um certo sujeito. Ele também é um talento da linhagem zumbi. Mas seu rei zumbi, Xuan Kui, é mais forte do que muitos reis demônios. Ao ouvir essas palavras, Wang Ming balançou a cabeça e sorriu. Shen Xueshun, você está brincando. Lin X1 é um talento inigualável entre milhões. Este jovem não é comparável a ele. Eu sempre sinto que esse garoto não é simples. Shen Xueshun ajustou sua barba. Seu tom mostrou um leve entusiasmo. Ele vai participar do treinamento prático à tarde, certo? Se ele se sair bem, eu, na verdade, não me importo de dar a ele um grande presente. Velho Shen, eu ainda não tenho esperanças sobre ele. Wang Ming sorriu timidamente. Nesse momento, a expressão do velho Shen mudou. Ele rapidamente convocou um caixão de jade de cerca de 1 metro, com o som de batidas ecoando. Uma voz infantil e suave veio de dentro do caixão. Eu quero comer carne. Este é um pequeno zumbi com um talismã na cabeça. Wang Ming olhou para o caixão de jade à sua frente. Seus olhos brilharam com surpresa. O que está acontecendo, velho Shen? Este foi um pequeno ser que eu desenterrado de um lugar secreto há 2 dias. Um pequeno ser que encontrei no cemitério. Mas eu não consigo domá-lo. Então eu só posso encontrar outro mestre para ele. Eu vou levá-lo para dar uma volta e encontrar algo para comer. Não vou ficar aqui por muito tempo. Em breve, eu e Xiaomei chegamos à frente de um armazém abandonado. Ela apontou para a grande porta de ferro enferrujada à frente. É aqui. Os caixões da linhagem zumbi estão todos dentro de contêineres. Você pode abrir a porta e verificar um por um. Eu assenti. Em seguida, fui em direção à porta de ferro. O grau de estranheza deste armazém é muito maior do que o da sala de pactos. Isso deixou meu coração um pouco inquieto. A porta enferrujada tinha ainda uma placa de aviso biológico. Não seria que um zumbi aparecesse do caixão? Eu murmurei para mim mesmo. Mas ao pensar que logo poderei pactuar com o espírito de caixão, completar a missão, meu humor começou a ficar um pouco mais alegre. Acelerei o passo até chegar à grande porta de ferro. Corri em direção ao armazém, olhando para a fila de contêineres enferrujados à minha frente. Eu não hesitei. Fui até o mais próximo e comecei a inspecionar o caixão. Nome: zumbi comum. Raça: linhagem zumbi. Nível de selamento: caixão mágico de ferro preto, nível F. Limite de nível: 19. A avaliação: lixo. Isso é realmente lixo. Fui forçado a continuar inspecionando o museu. Nome: zumbi com armadura de bronze. Raça: monstros da linhagem zumbi. Nível de selamento: caixão mágico de ferro preto classe F. A avaliação: lixo. Ao ver isso, eu estava cheio de expectativas desde o início, até ficar irritado e chutar a porta de ferro do container. Não pode haver apenas nível F aqui dentro. E espíritos de caixão de nível E, certo? Enquanto eu pensava, de repente, vários gritos aterrorizantes ecoaram no armazém. Eu olhei para trás. Imediatamente, meu couro cabeludo arrepiou. De repente, mais de 10 figuras apareceram. Eles se arrastavam com passos trôpegos, emitindo rosnados baixos, como zumbis, parecendo extremamente estranhos. Senti um choque no meu coração. Mal consegui respirar. Ao mesmo tempo, mais uma vez, um som metálico ecoou. No topo do container, apareceu claramente um usuário de bronze com uma aura sinistra. Não pode ser.
Eu preciso urgentemente fazer um pacto com um espírito de caixão para me proteger. Meu rosto estava incrivelmente pálido. Em seguida, fui rapidamente até o container mais próximo. Devagar, abri a porta do container. Depois de trancar, olhei para dentro, para o maior espírito de caixão hexagonal. Tipo T002 do primeiro imperador. Raça zumbis. Nível de selo D, caixão ancestral de prata. Talento de reforço total de vírus. Habilidades são rasgar, golpe destrutivo e cura básica. Introdução vinda da cidade do Apocalipse. Monstro de força raro entre os zumbis. Possui excelente capacidade de compreensão de linguagem. Potencial ilimitado. Olhando os atributos do painel do espírito de caixão, fiquei instantaneamente muito feliz. Embora fosse apenas um espírito de caixão selado por um caixão de prata, mas poderia facilmente eliminar os poucos zumbis pulando à frente. Além disso, na categoria de zumbis e demônios, potencial de nível D é uma existência rara de se ver. Se não firmar o pacto agora, quando mais? Sem qualquer hesitação, mirei no selo do caixão. Uma luz dourada apareceu na palma da minha mão. Eu a pressionei diretamente sobre ela. O caixão rapidamente se transformou no tamanho de uma palma. Transformou-se em um feitiço que se fundiu ao espaço selado dentro de mim. O hospedeiro fez um pacto bem-sucedido com o espírito de caixão. Tarefa concluída. Obtive um modelo de zumbi avançado. Um leve sorriso surgiu nos meus lábios. Na memória, o tirano era um zumbi extremamente aterrorizante. E agora, com o apoio do talento divino de cultivo de zumbis, isso fez com que o poder do tirano dobrasse novamente. O poder que este tirano de nível 2 é capaz de exibir atualmente é forte o suficiente para esmagar incontáveis espíritos de caixão do mesmo nível. A confiança brilhou nos meus olhos. Em seguida, chutei a porta do container trancada. Todos os zumbis quebrados no armazém, ao ouvir o som, viraram-se para olhar na direção do som. Todas as criaturas mortas pareciam enlouquecer. Um rugido saiu de suas gargantas enquanto se lançavam em minha direção. Veio na hora certa. Minha vida ou morte depende de você. Eu soltei um leve grito. Uma luz dourada emanou da minha palma. Apertei em direção ao chão. Com um estrondo, apareceu rapidamente, que originalmente estava contido no espaço selado. Saiu instantaneamente do fundo da terra a partir do caixão de prata. Um rugido incrivelmente violento ecoou. Uma forma de mais de 2 metros de altura. Seu corpo era moldado por músculos cinzentos como a morte. As veias ferozes eram claramente visíveis. A enorme figura saltou diretamente do caixão de prata. Bloqueou meu caminho. O tirano, venha me ajudar. Eu disse animadamente. Assim que essas palavras foram ditas, o tirano acenou com a cabeça. Então, vi que ele estendeu uma mão e puxou facilmente a porta de ferro do container. Jogou em direção ao grupo de zumbis, que fez com que vários zumbis caíssem no chão. Em seguida, empurrou com as pernas. Levantou suas enormes garras, como se fosse um moedor de carne. Ele correu direto para o grupo de zumbis. O tirano rugia repetidamente, agitando as garras loucamente. Cada um de seus golpes é incrivelmente aterrorizante. Instantaneamente despedaça um zumbi comum. A defesa do zumbi com armadura de cobre é como papel. É perfurado diretamente por um golpe forte dele. Voa para trás mais de 10 metros. Cai em um espaço vazio fora do armazém. O tirano conseguiu matar um zumbi comum. Experiência duplicada, ganhando 20 pontos de experiência. O tirano conseguiu matar um zumbi vampiro de olhos negros. Experiência duplicada, ganhando 30 pontos de experiência. O som de contínuas melhorias começa. Eu só sinto uma onda de empolgação. Afinal, matar monstros também dá experiência. É realmente ótimo. Com essa velocidade, quando o tirano acabar com essas mais de 10 ondas de monstros, com certeza terá a chance de subir para o nível 3. Se deixar o tirano matar todos os monstros do armazém, isso não seria incrível? Nesse momento, o brilho em meus olhos se torna cada vez mais intenso. Se continuar evoluindo assim, o tirano certamente irá revolucionar a compreensão de todos os seladores de caixões. Dizem que zumbis e cadáveres são os resíduos mais inúteis. Demônios e monstros são as raças mais poderosas. Mas, desculpe, eu vou derrotar vocês com a raça mais fraca agora. Jim, como o hospedeiro está comandando um espírito de caixão pela primeira vez em combate, o primeiro feito de batalha foi desbloqueado. Recompensa, habilidade de espírito de caixão aleatória. Supermaterial atravessando o 8º nível. A voz do sistema soou novamente. Eu fiquei instantaneamente atordoado.
Habilidade de 8º nível. Normalmente, apenas espíritos de caixão têm a chance de compreender após atingir o nível 80. Mas isso apareceu em uma lâmina de nível D. Mas uma habilidade de 8º nível se manifestou em uma criatura de nível D. Dissesse isso. Isso é absolutamente incrível. Nesse momento, do lado de fora do armazém, Wang Min despediu-se de Shen Xuesheng. Retornou ao escritório do diretor. Por curiosidade sobre mim, ele pegou meus dados ao passar pela recepção. O velho Shen está tão otimista sobre ele. Não pode ser que esse jovem seja um gênio da escola Fengji. Ele pegou os documentos que havia trazido e deu uma rápida olhada. Iemo, 20 anos. Altura, 1,78 m. Estudante repetente da escola Fengji. Talento de zumbi. Quando Wang Min viu o conteúdo registrado acima, sua mão segurando a xícara de chá tremeu instantaneamente. O chá quente espirrou diretamente em sua calça. Queimado, ele pulou imediatamente. Na verdade, ele é aquele esquisito que estava em cima do prédio da escola Fengji há 2 anos, gritando a tarde toda. O velho Shen se enganou. Enquanto refletia, Wang Min pareceu lembrar de algo. Sua expressão ficou instantaneamente rígida. Que desastre! Esse jovem parece estar no armazém há meia hora e não saiu. Wang Min rapidamente ligou para a sala de segurança. O que o diretor deseja? Envie alguém rapidamente para o armazém abandonado para procurar um jovem de sobrenome G. Para viver, devese ver a pessoa. Para morrer, devese ver o corpo. Após desligar o telefone, 2 seguranças correram rapidamente em direção ao armazém abandonado. E eu, neste momento, estava desfrutando da sensação de subir de nível. Jin, o nível de tirano foi elevado para o nível 5. Um leve sorriso apareceu em meu rosto. Já subi para o nível 5 tão rápido. Encerrando o trabalho. Voltando para casa. Dito isso, me virei e comecei a sair. E em menos de 10 minutos, os 2 seguranças chegaram. O armazém que antes era extremamente sombrio, parecia ter sido destruído por algum monstro. Parecia extremamente aterrorizante. Os 2 inicialmente pensaram que eu havia sido devorado por um monstro. Até que, no sangue coagulado no chão, apareceram fileiras de pegadas. Seguindo a direção das pegadas, o careca exibiu uma expressão de extrema surpresa. Velho Liu, parece que este estudante não morreu. Veja essas pegadas. O careca levantou-se rapidamente, apontando para o chão e dizendo. O velho Liu ficou um pouco atônito ao ver isso. Caramba! Essas pegadas ainda estão molhadas. Ele deve ter saído agora. Um aluno que acabou de pactuar com um espírito de caixão. Conseguir derrubar todos os monstros do armazém. Se for verdade, isso é realmente assustador. Neste momento, o careca exclamou em choque. Temos que avisar o diretor imediatamente. Neste momento, após conseguir pactuar com o espírito de caixão do primeiro tirano, cheguei à barraca de carne em um mercado de carne. Chefe, me dê 200 quilos de carne de porco. Eu estava segurando os pouco mais de 2.000 que me restavam. Uma expressão de impotência apareceu em meu rosto. E o dono da barraca de carne, ao ver minha expressão de dor, teve um brilho nos olhos. Ele já viu muitas pessoas. Ele consegue distinguir rapidamente pelo comportamento, por vestimenta e outros aspectos a identidade do outro. Ele olhou para mim com minhas roupas baratas. E eu não estava carregando um caixão. Eu era absolutamente uma pessoa comum. E ele podia me abater. Ele soltou um leve sorriso e disse: Esta carne de javali mutante não é cara. Custa 250 por quilo. Mas precisa comprar pelo menos 50 quilos. Você realmente pretende comprar 200 quilos? Os outros vendedores não conseguiram conter o riso ao ver essa cena. Mais um idiota sem cérebro apareceu. Ele não acha que isso é um mercado comum, certo? O que pode fazer aqui com mais de 2.000? Moleque, se não tem dinheiro, não vem aqui gastar como os outros. Ouvindo as provocações dos vendedores ao redor, minha testa se franziu lentamente. Infelizmente, não posso matar dentro da cidade agora. Caso contrário, essas pessoas definitivamente se tornariam comida para o tirano. Alimentar o tirano não deve ser um problema. O que você ainda está fazendo aqui parado? Não vai logo embora? Você pode pagar por atrasar meu negócio? O vendedor obeso, vendo que eu ainda estava parado, começou a xingar. Ao ouvir isso, dei um olhar desapegado ao vendedor. Não queria discutir com ele. No entanto, o vendedor soltou um resmungo. Ele cravou com força a faca de cortar ossos na tábua. Em seguida, saiu da barraca. Pegou rapidamente o dinheiro da minha mão e o colocou no bolso. Ao mesmo tempo, disse friamente: Moleque,
Eu não te avisei para você ir embora? Eu ganho dezenas de milhares em 1 minuto. Você atrasou meu negócio por tanto tempo. Esse dinheiro já é sua compensação. Ao ouvir isso, meu rosto começou a ficar impassível. Uma leve intenção de matar surgiu. O vendedor, ao ver que eu não falei, teve um brilho de desdém nos olhos novamente. Eles enganaram muitas pessoas. Mas alguém como eu que não se atreve a falar é o primeiro. Eu balancei a cabeça e suspiro levemente. Virei a cabeça e olhei para o vendedor de carne. E essa minha ação provocou novamente uma risada ao redor. Moleque, aprenda uma lição da próxima vez. Alguns lugares não são para você. A regra do mais forte come o mais fraco se aplica em qualquer lugar. As pessoas que conseguem abrir barraca aqui. Em casa, eu tenho um pouco de histórico de selador de caixões. Não pense em se vingar de mim. Se sofreu, engula isso. Considere isso como o pagamento da sua matrícula. O vendedor gordo sorriu e ignorou meu olhar frio. É a lei dos mais fortes? Isso é um bom lembrete. Minha voz suave se fez ouvir. Sabendo disso, está bom. Não vai se apressar e sair? O vendedor disse com uma expressão desdenhosa. Então vocês não deveriam viver mais. Enquanto falava, uma formação mágica rapidamente passou pela minha mão. Eu pressionei rapidamente contra o chão. Instantaneamente, um caixão que emitia um brilho prateado surgiu do chão. Com um rugido, o tirano saiu diretamente do caixão. Ele estava em um estado de fome. Neste momento, estava extremamente agitado. O rugido ensurdecedor se espalhou por todo o mercado. Garoto bonito. O que está acontecendo? Por que há um rugido tão aterrador? Deve ser que alguém liberou um espírito de caixão. Vamos dar uma rápida olhada. Uma multidão começou a comentar. Inúmeros curiosos ousados se reuniram. Ei, rapaz! São aqueles 5 caras que vendem carne. Eles finalmente encontraram um obstáculo. Isso é um alívio para todos nós. E eu ignorei os comentários ao meu redor. Olhei com indiferença para alguns vendedores. Nesse momento, vários vendedores caíram no chão, tremendo por completo. Seu rosto estava cheio de terror. O vendedor obeso olhou para o tirano com medo. Ele estava tão assustado que perdeu o controle. Você é um selador de caixões. Eu vou te devolver o seu dinheiro. Você poderia me poupar? O vendedor obeso recuou repetidamente enquanto estava no chão. Ao ver isso, eu ri friamente. Isso é o que chamam de seleção natural? Você ofendeu alguém mais forte que você. E ainda assim, não quer pagar um preço para salvar sua vida. Ao ouvir isso, o vendedor obeso compreendeu instantaneamente. Ele rapidamente disse: Eu vou te transferir 50 mil agora mesmo. Não me mate. Não é suficiente. Eu balancei a cabeça e disse friamente: Então eu te dou 100 mil. Não me mate. Meu irmão é membro do grupo dos fantasmas caçadores de túmulos. Eu não acredito que você tenha coragem de me tocar na cidade interna. Ao ver isso, não lhe dei mais a oportunidade de falar. As garras afiadas atravessaram diretamente seu peito. Com as 2 mãos, puxou com força e o despedaçou instantaneamente. Minha voz fria ecoou. Fez com que as pupilas do vendedor gordo se contraíssem. Antes que ele pudesse se arrepender, o tirano se aproximou dele com um rugido abafado. Com uma mão, o levantou. No segundo seguinte, com um estalo, o sangue espirrou. Garras afiadas perfuraram diretamente seu peito. Com as 2 mãos, puxou com força e o despedaçou instantaneamente. Por um momento, o cheiro de S. No ar pairava uma densa névoa de sangue. Neste momento, o tirano, sentindo sangue fresco, tornou-se incrivelmente sedento por sangue. Os gritos se tornaram ainda mais ensurdecedores. Todos ao ver essa cena, recuando em direção à saída do mercado. E eu não estava com pressa de arranjar problemas com os outros vendedores. Na verdade, queria verificar uma coisa. Eu apontei para a carne de porco fresca na barraca ao lado. Disse suavemente: Tirano, vá em frente. O tirano, ao ouvir isso, soltou um rugido excitado. Em seguida, o som de uma refeição deliciosa começou a ressoar. Ouvindo o som de sua alimentação bestial, um sorriso apareceu em meu rosto. De repente, o som de notificação do sistema ecoou em meu ouvido. Jim, seu espírito de caixão, o tirano, comeu 10 quilos de carne de porco. Experiência em dobro. Ganhou 5 pontos de experiência. Sons constantes do sistema começaram a tocar. Eu fiquei extremamente animado. Na verdade, não estava errado. Comer também pode proporcionar experiência de nível. Depois que o tirano subiu para o nível 5, ao matar os monstros que quebram caixões,
A experiência claramente começou a diminuir gradualmente. E agora, ao comer carne, você pode obter uma boa quantidade de experiência. Basta comer 100 quilos de carne para ganhar 50 pontos de experiência. Isso é muito mais forte do que matar monstros de baixo nível. Neste momento, olhei para alguns dos vendedores que tremiam. Levantei ligeiramente as sobrancelhas. Então, que preço vocês estão dispostos a pagar para salvar suas vidas? Eu não sou uma pessoa sedenta por sangue, mas as provocações dessas pessoas realmente me irritaram. Irmão mais velho, vou te enviar 100.000 agora mesmo. O vendedor de roupa preta puxou o celular apressadamente e disse: Irmão mais velho, eu vou te enviar 200.000. Outro vendedor de roupa verde gritou. O vendedor de roupa preta, ao ouvir isso, imediatamente ficou com o rosto paralisado. Uma expressão de incredulidade passou por seus olhos. Ele murmurou: Você ficou louco? Estamos tentando comprar nossas vidas. Você está aqui para leiloar, não é? Você enlouqueceu. Você esqueceu como o gordinho morreu há pouco? Depois, peguei o dinheiro e deixei alguns deles irem. Neste momento, havia pânico na rua. Este jovem irmão, o velho gostaria de perguntar: Por que vocês estão tão nervosos? Na estrada perto do mercado de carne e sangue, o velho Shen parou uma pessoa com o pequeno Zongyi e perguntou. O jovem ouviu as palavras do velho. Ele voltou à realidade e apressadamente aconselhou: Velho senhor, o senhor não deve mais ir para aquele lado. Há pouco tempo, alguns vendedores de carne estavam armando uma cilada para um jovem mestre de túmulos. Como resultado, o mestre de túmulos ficou furioso. Ele liberou diretamente um zumbi tirano que devorou todos eles. O presidente Shen olhou para a expressão exagerada do jovem e apressou-se em direção a mim. Nesse momento, o telefone tocou. Após o presidente Shen atender o telefone, ouviu-se uma voz suspirando. Velho Shen, o senhor realmente tem um olhar perspicaz. Não se enganou sobre a pessoa. Fui eu quem não enxergou direito. Você quer dizer que aquele jovem conseguiu fazer o pacto? Rápido, diga que tipo de espírito de caixão ele pactuou. Os olhos do presidente Shen mostraram confusão. Para ser sincero, na verdade, eu também não sei o que ele pactuou. Contudo, ele fez algo grandioso. A voz também estava misturada com raiva. Parecia estar mordendo os dentes. Velho Shen, aquela criança idiota não é nem gente. Depois do pacto, não saiu imediatamente. Ele matou completamente os espíritos de caixão no armazém. Não deixou nenhum. Agora, formando-os indo para a área do armazém para tentar a prática. Eu não consigo soltar nenhum monstro. Estou sendo bloqueado pelos professores daquelas escolas. Não me atrevo a sair na porta do escritório. O que você acha que eu deveria fazer? O presidente Shen, ao ouvir as palavras de Wang Ming, um olhar de choque passou por seus olhos. Não esperava que, no final, subestimei aquele jovem. E não esperava que um estudante que acabou de pactuar com um espírito de caixão da linhagem zumbi, sozinho, massacrou mais de 100 monstros de baixo nível. Na minha memória, mesmo muitos alunos que pactuaram com demônios de nível B têm dificuldade em fazer isso. Coragem, mentalidade, consciência de combate e talento são todos indispensáveis. Com o meu desempenho atual, já superei suas expectativas. Vale a pena levar o pequeno Zongyi que ele carrega. Pequeno Zongyi. Rápido, diga-me onde aquele jovem está agora. Eu irei procurá-lo agora mesmo. A voz do presidente Shen tinha um tom de expectativa. Velho Shen, eu também quero saber onde aquele garotão está agora. Assim que essas palavras foram ditas, a expectativa no rosto do presidente Shen desapareceu instantaneamente. Ele simplesmente desligou o telefone. 2 minutos depois, o presidente Shen chegou segurando o pequeno Zongyi na entrada principal do mercado de carnes e sangue. E naquele momento, 4 mestres de caixões da equipe de fiscalização também chegaram. Um dos líderes, com visão aguçada, o reconheceu ao vê-lo. Ele o reconheceu imediatamente. O capitão da fiscalização correu por dezenas de metros, até chegar na frente do presidente Shen. Ele o cumprimentou com extrema reverência. Presidente Shen, o que o senhor faz aqui? O presidente Shen olhou para a atitude respeitosa da outra parte. Acenou levemente com a cabeça. Disse em um tom neutro: Eu estava apenas passando. Estou me preparando para dar uma volta no mercado. Vocês vão resolver os perturbadores primeiro. Não precisam se preocupar comigo. Sim. O chefe da equipe de fiscalização assentiu seriamente ao ouvir isso. Em seguida, ele correu apressadamente de volta para os 3 colegas. Ele ordenou aos 3:
Vocês três vão lidar com aquele mestre de caixões que está causando problemas. E depois limpem tudo lá dentro. Não façam muito barulho. Se atrapalharem o prazer do presidente Shen, eu vou perguntar a vocês. Chefe, não vamos seguir o procedimento desta vez? Perguntou um dos membros da equipe de fiscalização. Ao ouvir isso, o rosto do capitão Xu Feng rapidamente demonstrou impaciência. Ele lançou um olhar fulminante para o outro. É só um cara que fez um pacto com zumbis. Vocês podem simplesmente eliminá-lo. No relatório, vocês escrevem que ele espalhou o veneno zumbi. Causou um grande impacto negativo. O crime dele merece punição. E nesse momento, eu estava desfrutando da sensação de evolução do tirano. Em um curto espaço de tempo, o tirano devorou mais 200 quilos de carne e sangue. Ganhei centenas de pontos de experiência. Isso me deixou ainda mais feliz. Se a equipe de aplicação da lei não vier, é provável que o tirano tenha a chance de subir diretamente para mais de 10 níveis. Neste momento, várias pisadas de repente chegaram aos meus ouvidos. Na entrada do terceiro andar do mercado de carne e sangue, de repente, 3 figuras vestindo uniformes cinzentos de agentes da lei apareceram. No segundo seguinte, as luzes do mercado de carne e sangue de repente piscavam como se houvesse um curto-circuito. Piscavam violentamente. Sons de eletricidade começaram a ecoar. Todas as luzes se apagaram instantaneamente, deixando o ambiente ao redor extremamente escuro. Chegaram? Eu me levantei lentamente, olhando fixamente para a entrada do mercado não muito longe. E o tirano também percebeu meu movimento nesse momento. Imediatamente parou de se alimentar. Ele emitiu um baixo rosnado. Aproximou-se de mim com passos pesados, como um guardião, aguardando que o outro desse a ordem. Vou ver quem se atreve a matar na cidade. Então era apenas o famoso Mogé. Na entrada escura, uma voz zombeteira surgiu. Um dos jovens, com o rosto pálido, carregando um caixão de cerca de 1,80 m nas costas, preso por correntes de ferro. Um caixão hexagonal que emitia uma luz prateada brilhante, com um leve sorriso nos lábios. Enquanto os outros 2 executores pareciam não estar preparados para agir. Não convocaram o caixão. Ouvi alguém me chamar. Fiquei momentaneamente paralisado. 2,5 segundos depois, finalmente reconheci a identidade da pessoa. Yang Qi. Perguntei cautelosamente. Ele era meu colega de classe na época. Mas os dois não tinham muito contato. A relação era bastante comum. Talvez nem chegassem a ser conhecidos. Não esperava que uma pessoa famosa se lembrasse de mim. É uma grande honra, de fato. Yang Qi sorriu levemente e disse de forma despretensiosa, olhando para mim como se eu fosse uma presa. Sentindo aquele olhar desconfortável, imediatamente me fez desistir da ideia de relembrar os velhos tempos. Em breve, Yang Qi se aproximou com mais 2 agentes. Pararam a cerca de 20 metros de mim. Depois, ele apertou os olhos e avaliou a figura alta ao meu lado. Velho colega, fale. Por que violou a ordem da cidade de Fengi, permitindo que zumbis matassem na cidade interior? E ainda causou a propagação do veneno zumbi. Enquanto falava, ele destravou as correntes nas costas. Colocou o caixão prateado de pé no chão. Eu ouvi as palavras do outro. Minha testa não pôde deixar de franzir. Ele disse com um tom neutro: a propagação do veneno zumbi. Se eu disser que meu espírito de caixão não tem veneno zumbi, você acredita? Assim que essas palavras saíram, um dos agentes ao lado de Yang Qi imediatamente gritou: para com essa besteira. Como um zumbi, essa coisa nojenta, poderia não ter veneno. Mesmo que não tenha veneno, dizemos que você é culpado. Você é culpado. Outro agente, ao ouvir, também concordou. Um mestre de selagem de caixões de zumbis pactuados. Não importa onde seja colocado, só traz prejuízo a si mesmo e aos outros. Se você se suicidar aqui agora, nós também não iremos fazer o espírito de caixão agir. Caso contrário, você só vai morrer de forma horrível. Ao ouvir essas palavras, meu rosto ficou extremamente feio. Não pensei que esses agentes de fiscalização na verdade não seguiriam os procedimentos. Depois de tudo que foi dito, era como se tivesse dado a si mesmo uma sentença de morte. Parece que só posso dar uma lição a essas pessoas. Uma forte vontade de lutar passou pela minha mente. Parecia que ele sentia meus pensamentos. O tirano deu alguns passos à frente. Revelou suas garras que irradiavam um brilho gelado. Rugiu baixo em direção a Yang Qi e os outros 2. Ao ver isso, Yang Qi e os outros 3 ficaram imediatamente alarmados.
Daram um passo para trás. Sendo mestres de selagem de caixões de nível 7 ou superior, eles podiam perceber à distância que o nível de poder espiritual de Emo não era forte. É apenas no nível inicial, cerca de 3 estrelas. No entanto, a presença imponente do espírito de caixão tirano do oponente é quase comparável a um espírito de caixão de nível 15. E isso os deixou ainda mais alarmados. Nesse momento, Yankee abriu o caixão ao seu lado. Liberou um lobisomem de pelos longos e cinzentos. O lobisomem tinha olhos que irradiavam uma luz azul ameaçadora. Quando o lobisomem viu o tirano, imediatamente se agachou. Adotou uma postura de combate. Ao mesmo tempo, emitiu um rosnado profundo. Sua boca se enchia de saliva com um cheiro forte e sanguinolento. Parecia estar aguardando a ordem de Yang-Ki. Emo, não me culpe por ser implacável. Se culpar, deve culpar apenas a si mesmo por ter matado alguém. Yang-Ki disse friamente. Após isso, ele gritou furiosamente. Lobo cinza! Destrua aquele zumbi! O lobisomem, ao ouvir, ergueu a cabeça e uivou. As garras afiadas em suas patas brilharam com uma luz fria. As pernas se impulsionaram, tornando-se uma sombra passageira, direto para atacar o tirano. Ao ver isso, um brilho de surpresa surgiu em meus olhos. Não esperava que Yang não fizesse nenhum teste ao chegar. Ele imediatamente deixou o lobisomem avançar. Um pouco imprudente. Emo balançou a cabeça. Pensou consigo mesmo. Neste momento, a velocidade do ataque do lobisomem era extrema. Era tão rápida que o tirano não pôde reagir. Se outra pessoa estivesse no comando, o tirano certamente teria sido ferido por este movimento. Mesmo que houvesse cura e restrição iniciais depois, a remoção poderia permitir que a luta continuasse. Mas a vantagem já havia sido perdida. Eu já havia entendido as intenções do oponente. Imediatamente falei alto. Tirano, cuidado com as costas. Dê um passo para a esquerda. Vireze e contra-ataque. Assim que terminei de falar, o tirano rugiu de raiva. Ele rapidamente virou-se. Mudou de posição. Levantou suas enormes garras e golpeou com força à sua frente. Ao mesmo tempo, a figura do lobo apareceu diante do tirano. No entanto, antes que o lobo pudesse atacar, o que veio foi um golpe devastador. Ouviu-se um estrondo. As enormes garras do tirano atingiram a cintura do lobo, rasgando uma grande quantidade de carne e sangue. O sangue espirrou. O lobo foi submetido a um grande impacto. Foi lançado a vários metros de distância, caindo sobre uma barraca próxima. Finalmente desabou no chão soltando um uivo de raiva. Como seu zumbi pode ser tão forte? Você claramente tem o talento de servo zumbi. Como seu zumbi pode ser tão forte? Você claramente tem o talento de servo zumbi. Como é possível saber os movimentos do lobisomem? Yankee tinha uma expressão estupefata. Nos olhos dele passou um olhar de incredulidade. Este zumbi claramente tem potencial de nível D. Mas por que ele conseguiu mandar o lobisomem para longe com um soco? Isso é simplesmente inacreditável. E os dois colegas ao seu lado também estavam completamente chocados. É importante saber que Yankee é o mais forte entre eles. Além disso, seu talento é a visão aprimorada. Ele possui uma visão noturna muito forte, em ambientes escuros. A visão aprimorada de Yankee, combinada com o talento do lobisomem, pode facilmente matar muitos inimigos de mesmo nível. Mas agora, o lobisomem foi ferido por um zumbi. Isso é bastante assustador. Neste momento, um olhar de loucura passou por seus olhos. Ele rapidamente correu até o lobisomem, pegou uma faca e cortou diretamente o pulso. À medida que o sangue jorrava para fora, Yankee sorriu malignamente. Lobisomem. Ele absorveu toda essa minha essência de sangue. O lobisomem olhou para o sangue fresco. Seus olhos revelaram um brilho de ganância. Ele abriu a boca e puxou com força. Imediatamente, a expressão de Yankee ficou muito mais pálida. Sua energia espiritual também foi severamente consumida. E nesse momento, os olhos do lobisomem que absorveu o sangue estavam vermelhos como sangue. Ele imediatamente se levantou do chão. Podia-se ver seus músculos e pelos se contorcendo rapidamente. Seu corpo instantaneamente cresceu para 3 metros. Ele fez crescer um par de presas afiadas como lâminas. Ele parecia incrivelmente aterrorizante. A ferida que havia sido infligida pelo tirano estava se curando rapidamente a olho nu. Emo, eu não acredito que seu zumbi ainda possa vencer o lobisomem agora. Yankee soltou uma risada sinistra. Ao ver isso, franzi lentamente a testa. Desviei o olhar para o lobisomem. Lobisomem espírito de caixão.
Demônio da raça. Habilidades: garras em série, mordida poderosa, rastrear, cura primária, salto fantasma, fúria sanguinária. A sensação era semelhante à quebra do vínculo com o tirano, mas estava um pouco fraco para o sangue do mestre dos caixões. Pensei para mim mesmo, observando o lobisomem à minha frente, que já superava em tamanho o tirano. Eu não sentia medo algum. Pelo contrário, exibi um leve sorriso. O tirano possui a habilidade de 8º nível, perfuração transmaterial. Essa habilidade não apenas ignora a defesa física, como também pode atingir o corpo espiritual e o corpo elemental, mesmo aqueles formados por poder elemental, conhecidos como demônios superiores e mortais. Sob esse golpe, também seriam aniquilados. Não vamos nem mencionar o lobisomem, que tem apenas 10 vezes o poder de cura. Visto que ainda nos conhecemos, eu sugiro que você leve seus companheiros e saia. Eu não quero mais matar. Olhei para Yang Qi e o aconselhei levemente. No entanto, Yang Qi ficou paralisado ao ouvir isso. Seus 2 companheiros riram desdenhosamente. Inscrição: você está sonâmbulo? Você se atreve a dizer algo assim? Iemo, você realmente é arrogante. Vou fazer com que o lobisomem te despedace. Yang Qi disse com os dentes cerrados. Em seguida, ele deu uma ordem em voz alta. Lobisomem, ataque! Assim que terminou de falar, o lobisomem imediatamente se transformou em uma sombra. Ele desapareceu do local, mesmo com um tamanho de 3 metros. Isso não afetou em nada sua velocidade. Em um piscar de olhos, ele apareceu ao lado do tirano, preparado para dar um golpe na cabeça do tirano. No entanto, como já conhecia suas habilidades, como eu poderia deixar isso acontecer? Tirano, resista! Encontre uma forma de controlá-lo. Minha voz fria ecoou. Assim que terminei de falar, o tirano rugiu. Em seguida, ele levantou suas enormes garras. Ele disparou em direção às garras do lobisomem. Uma explosão ecoou. 2 garras afiadas colidiram, produzindo um som estrondoso. O tirano viu suas garras orgulhosas e não conseguiu cortar as garras do lobisomem. E ainda não estava em vantagem. Imediatamente, se encheu de ira. Ele rugiu incessantemente. Nesse momento, um lampejo de raiva cruzou os olhos do tirano. Em seguida, ele empurrou com as pernas e agarrou o pescoço do lobisomem com uma mão e o lançou violentamente contra o chão. Com um estrondo, o chão se rachou instantaneamente em uma fenda em forma de teia. Ele acertou com força. O tirano rapidamente usou a outra garra e a cravou na cintura do lobisomem, tentando esmagar a coluna vertebral do lobisomem. No entanto, o lobisomem não só não temia, como se tornava ainda mais furioso. Podemos ver que ele emitiu um rugido ensurdecedor. Virou-se imediatamente e dominou o tirano. Ao mesmo tempo, continuou a rasgar a carne do tirano com suas garras afiadas. Em um instante, o tirano já estava todo ensanguentado, exibindo seus ossos expostos, parecendo incrivelmente assustador. Iemo, meu lobisomem tem uma velocidade de cura 10 vezes maior. Você realmente teve a audácia de deixar um zumbi tão desprezível lutar contra ele. É simplesmente estúpido. Yang Qi disse, extasiado. Não é à toa que você é assim, pequeno Yang. Criou um lobisomem tão poderoso. Aquele zumbi que aquele garoto criou, ao olhar, não parece ter passado por muitas batalhas. Não pode ser comparado a você de maneira alguma. Garoto, seu zumbi está prestes a perder. É melhor você se matar no lugar. Os 2 companheiros de equipe estavam extremamente arrogantes. Suicídio. Vocês parecem estar pensando demais. Eu sorri friamente. Minha voz de repente se tornou incrivelmente indiferente. A energia espiritual ao meu redor começou a oscilar. Tirano. A restrição foi removida, usando a perfuração transmaterial. Mateu. Assim que as palavras saíram, o tirano rugiu. Todas as veias do corpo se torceram abruptamente, emitindo um som como o de um motor. Nesse momento, ele se transformou diretamente na forma de Super Tirano. A capacidade física dobrou novamente. Antes que Yang Qi e os outros pudessem reagir, o tirano de repente estendeu a mão. Instantaneamente segurou a cabeça do lobisomem. Com um movimento, bateu a cabeça do lobo com força no chão e quebrou a coluna cervical do lobisomem. Em seguida, uma onda de terror extremo, uma energia vermelha que distorcia o espaço. A esfera de luz piscava lentamente em sua mão. O lobisomem sentiu essa ameaça mortal. Imediatamente parou de rugir. Ficou rígido no lugar, sem se atrever a se mover. E Yang Qi e os outros testemunharam a agitação dessa energia.
Não puderam deixar de sentir um arrepio pelo corpo. Eles nunca imaginaram que esse zumbi tivesse técnicas tão aterrorizantes. Essa onda de energia é comparável a um espírito de caixão de nível líder usando seu poder. Com este golpe, pelo menos será capaz de perfurar o mercado de carne e sangue. Criará uma enorme fenda profunda. E pode até causar o colapso do andar. Os mortos-vivos não são os mais fracos? Como é possível entender uma habilidade tão poderosa? Um dos colegas de equipe disse com terror. Outro, ao ver isso, tremeu um pouco as pernas. Disse com voz trêmula. É assustador demais. Vamos embora rápido. Esse tipo de ataque até o chefe não suportaria. Após falar, os dois saíram rapidamente. Deixaram Yang Qi parado no lugar, atordoado. Irmão Mo, considerando que somos colegas de classe, você pode liberar meu espírito? Yang Qi mostrou uma expressão amarga. Sua voz carregava arrependimento. Ao ouvir isso, apenas balancei a cabeça. Com um leve suspiro, disse. A atmosfera chegou a esse ponto. Liberar não seria bom, certo? É melhor você se sentar e apreciar silenciosamente o tirano soltando fogos de artifício. Parecia ver a determinação em meus olhos. O rosto de Yang Qi instantaneamente se contorceu em um meio sorriso amargo. Ele falou lentamente. Emo, na verdade, isso é um mal-entendido. Não se precipite. Você pode me ouvir explicar? Neste momento, ele já não se atrevia a me subestimar. Ele até parecia um pouco arrependido. Agora Yang Qi só queria se humilhar, aguardando o capitão aparecer para discutir isso. Além disso, ele também não conseguia ficar parado, assistindo seu espírito de caixão morrer. Porque, após a morte do espírito de caixão, o selo dentro do mestre dos caixões também se desfaria. A mente seria severamente afetada. O dano desse efeito rebote é imenso. 100 anos de cuidados. Não seria possível recontratar o espírito de caixão. Eu ouvi que a outra parte queria explicar. Ele levantou ligeiramente a sobrancelha. Isso despertou um pouco de interesse. Então, estendi a mão, sinalizando para o tirano parar de acumular energia. Tudo bem. Eu estou lhe dando essa oportunidade. Eu ri friamente. Yang Qi ouviu isso. Imediatamente soltou um suspiro de alívio. Apressou-se em explicar. A razão pela qual agimos imediatamente é porque um grande nome queria passear no mercado de carne e sangue. E você deixou o espírito de caixão matar alguém no mercado. A terceira andar está impregnada de cheiro de sangue. Ele achou o processo legal complicado. Ele nos ordenou a eliminar você rapidamente. Mas preciso te lembrar de uma coisa. Nosso capitão já deve estar lá embaixo acompanhando o grande nome. Yang Qi advertiu em voz alta. Já está lá embaixo. Um breve choque apareceu em meus olhos. Meu rosto estava cheio de preocupação. Emo, você ainda não deve agir impulsivamente. Espere até que meu capitão suba para falarmos. Além disso, aquele grande nome também está presente. Acho que o capitão tratará isso de forma justa agora. Yang continuou a insistir. Então vamos esperar que eles subam. Falei com indiferença. E nesse momento, Xu Feng também sentiu a poderosa energia do tirano. Sua expressão mudou instantaneamente. E ele estava aterrorizado por dentro. Esta aura não seria o espírito de caixão do agressor? Em seguida, ele olhou para o presidente Shen, tremendo por inteiro. Sua voz estava cheia de arrependimento. Presidente Shen, sinto muito. Perturbei seu prazer. Preciso subir rápido para ajudar meus subordinados. Após dizer isso, Xu Feng se preparou para correr escada acima. Ir sozinho não vai ajudar. Esse tipo de ataque ainda atinge o nível de líder. Seria mais do que suficiente para eliminar você. A voz do presidente Shen tinha um tom de advertência. Xu Feng ouviu isso e imediatamente ficou paralisado no lugar. Ele estava com a pele pálida. A confiança que ele tinha anteriormente já havia desaparecido. Seus olhos mostraram um pedido de ajuda. O presidente Shen também entendeu que a outra parte talvez não fosse um oponente para o agressor. Então ele não culpou a outra parte. Em vez disso, ele falou de maneira calma. Eu também estou bastante curioso. Quem nesta cidade realmente consegue cultivar zumbis até o nível de líder? Já que você não pode fazer nada contra ele. Então, venha comigo e vamos olhar no andar de cima. Após dizer isso, o presidente Shen seguiu diretamente para a escada. Depois que os dois chegaram ao terceiro andar, Xu Feng rapidamente se adiantou e disse para o presidente Shen e para outra pessoa. Presidente Shen, essa pessoa é o autor do crime do zumbi contratado. Xu Feng apontou para mim. Ele falou respeitosamente para o presidente Shen.
Enquanto isso, o presidente Shen, ao me ver, ficou instantaneamente atônito. Ele não esperava que o autor do crime fosse exatamente a pessoa que ele estava procurando. Que sorte! Então, o rosto normalmente sério do presidente Shen rapidamente se iluminou com um sorriso radiante. Sua voz transparecia um pouco de empolgação. Então, era você, garoto. Finalmente nos encontramos. Assim que essas palavras saíram, os corações de Xu Feng e dos outros instantaneamente afundaram. Em seguida, uma onda de frio invadiu seus corações. Eles podiam ver pela expressão do presidente Shen que ele estava realmente feliz. Presidente Shen, você o conhece? A voz de Xu Feng estava um pouco trêmula. Rosto pálido. Medo extremo. Xu Feng não conseguia acreditar no que aconteceria a seguir. Ele temia minhas perguntas agora. E temia ainda mais a culpa do presidente Shen. E o presidente Shen me observava de cima a baixo. Colocou o pequeno zumbi no chão. Estendeu a mão para acariciar seu queixo. E se sentia cada vez mais satisfeito. Se a minha performance ao massacrar o armazém o surpreendeu muito. Agora, apenas 2 horas após contrair o zumbi, já poderia fazer o zumbi compreender habilidades de combate de nível superior. Isso deixou completamente chocado. O talento de servo-zumbi desse jovem definitivamente não é simples. E ele também possui uma habilidade sensorial incrível. Vale a pena eu me esforçar para conquistá-lo, pensou o presidente Shen. Em seguida, ele exibiu um sorriso cada vez mais amigável. Lentamente, começou a se aproximar de mim. No entanto, meu olhar nunca se fixou no presidente Shen. Em vez disso, ficou fixamente olhando para o chão. O pequeno zumbi pulando de um lado para o outro. Espírito de caixão, menino saltitante de talismãs. Raça, mortos-vivos, criaturas sobrenaturais. Nível de selamento, classe A. Verdadeiro caixão de jade esmeralda. Limite de nível, 69. Talento, corpo indestrutível, resistência a selamentos. Habilidade, ataque silencioso de nível 3. Corte de espada de nível 3. Salto rápido de nível 3. Habilidade suprema, criar talismãs no vazio. Conjurar vários talismãs estranhos para combater. Era realmente um pequeno zumbi que não tinha sido contratado por ninguém. Fiquei impressionado em meu coração. Neste momento, também percebi o talento desse pequeno zumbi. O canto da minha boca não pôde deixar de se curvar em um leve sorriso. Parece que, além de mim, ninguém pode realmente domá-lo. Parece que percebeu o sorriso do tio estranho. O pequeno zumbi apenas sentiu um pang de medo. Imediatamente parou de pular. Moveu-se de forma rígida até Shen. O presidente se escondeu atrás dele. Apenas a metade da cabeça estava visível. Com um olhar avaliador, ele me observava. Jovem amigo, sua habilidade de percepção é realmente notável. O presidente Shen notou meu olhar faminto em direção ao pequeno zumbi. Não pude deixar de elogiar. Nesse momento, percebi que o velho ao lado estava falando consigo mesmo. Seu rosto imediatamente ficou um pouco feio. Ele abriu a boca lentamente e perguntou: "O senhor veio me procurar? Não é para me fazer pagar pelo centro de contratos, é?" O presidente Shen ficou sem palavras ao ouvir isso. Jovem amigo, velho, eu não vim aqui por causa do centro de contratos, mas sim para te oferecer uma grande oportunidade. Ao ouvir isso, eu imediatamente respirei aliviado. A sorte é que ele não veio me pedir dinheiro. Caso contrário, os milhões que eu tinha ganhado de alguns vendedores não seriam suficientes para cobrir. Olhando para o sorriso sutil do presidente Shen, eu só sentia que este velho parecia estar sendo um pouco prestativo sem motivo. Não sei qual é o objetivo. Pensei um pouco. Decidi esclarecer as coisas primeiro antes de prosseguir. Em seguida, levantei a sobrancelha. Perguntei, confuso: "O senhor quer me conceder uma grande oportunidade?" "Sim." O presidente Shen acenou com a cabeça. Em seguida, virou-se e pegou o pequeno zumbi. Disse com voz profunda: "Acredito que você está muito interessado neste pequeno. Que tal você me acompanhar até a guilda dos caçadores de túmulos? Podemos conversar sobre isso." Olhei para o pequeno zumbi. Acenei com a cabeça sem hesitar. Claro, eu também gostaria de ir à guilda dos caçadores de túmulos. E foi nesse momento. Uma voz do sistema apareceu de repente na minha mente. Jin. Detecção de um espírito de caixão de potencial a 100 mestre. Tarefa do sistema publicada. Por favor, capture um espírito de caixão de nível A. E aumente a intimidade para 60 pontos. Recompensa: pedra de habilidade rara multiplicação 2. Armazém espacial de 30 metros cúbicos.
Experiência total de espíritos de caixão, 1000. Finalmente, uma nova tarefa surgiu. Isso é incrível! Senti algo no meu coração. Como esperado, a má sorte foi embora e foi seguida de boa sorte constante. Ao lado, o presidente Shen ouviu que eu também queria ir à guilda dos caçadores de túmulos. Seu humor se tornou cada vez mais alegre. Não devemos demorar com isso. Nós agora somos. O tirano, ao ouvir isso, empurrou casualmente o lobisomem para o lado. Voltou para o seu espírito de caixão. Depois que eu saí, as várias pessoas, tensas, finalmente soltaram um suspiro de alívio. Ao mesmo tempo, Capitão Shu estava extremamente satisfeito em seu interior. Por que aquele garoto e o presidente Shen pareciam ter esquecido desse assunto? Neste momento, o presidente Shen e eu chegamos à guilda dos caçadores de túmulos. Meu olhar brilhava intensamente. Parecia extremamente animado. O presidente Shen virou-se para me olhar com uma expressão cheia de entusiasmo. Parecia ter pensado em algo. O brilho em seus olhos começou a se apagar. Já houve um tempo em que ele também estava tão cheio de paixão como eu. Sonhava com as belas paisagens além da cidade. Mas agora ele já está na fase da velhice. Após ter lutado, já havia desgastado todo o seu fervor. Pena do espírito na pintura. Claramente é um potencial de nível A. Mas minha habilidade limitada me atrasou. Estimo que nesta vida eu nunca possa ajudá-la a superar isso. Conquistei o nível 60, beirando a posição de rei. Não sei se esse rapaz poderá me ajudar no futuro. O presidente Shen refletiu em seu coração. Nesse momento, eu também notei a expressão do presidente Shen. Não pude deixar de franzir a testa. Velho Shen, tem alguma preocupação? O presidente Shen, ao ouvir isso, mudou de expressão. Ele rapidamente acariciou seu queixo e sorriu. O que eu poderia estar preocupado? Com minha posição e força. Que problema eu não poderia resolver com minhas próprias mãos? Você tem razão. Minha expressão mudou. Eu estava sem palavras. Então você realmente só quer me dar uma oportunidade? Não há nada que eu precise de ajuda para resolver? Assim que essas palavras saíram, o rosto do presidente Shen imediatamente ficou sem expressão. Ele não esperava que eu o questionasse. Ele ficou um pouco pego de surpresa. Bem, isso. Vamos falar sobre isso depois que formos a guilda. O rosto do presidente Shen mostrou um ar de constrangimento. Ele rapidamente mudou de assunto. Em breve, cheguei a um sótão da guilda dos caçadores de túmulos com o presidente Shen. Em um sótão da guilda dos caçadores de túmulos. Garoto e... Acredito que você também percebeu que o pequeno zumbi tem um potencial notável, certo? O presidente Shen olhou para mim com um sorriso enigmático. Com um gesto, ele puxou o zumbizinho para o lado. Eu não pude deixar de ficar em silêncio diante disso. Suas próprias habilidades provavelmente já foram parcialmente adivinhadas por esse velho. Eu assenti e disse: consigo sentir que seu potencial não é inferior ao daquele do centro de contrato. Deve ser de nível A, não é? Ao ouvir isso, o presidente Shen imediatamente ficou surpreso. Embora ele já tivesse suspeitado de quase tudo, ao ouvir isso da minha boca, ainda assim, ele ficou chocado. Eu só te pergunto uma coisa. O presidente Shen estava com um semblante ligeiramente tenso. Sua voz estava cheia de expectativa. Ele olhou para mim e respirou fundo, dizendo: suas habilidades. É possível sentir a presença de um nível de selamento mais alto? Eu fiquei paralisado por um segundo ao ouvir isso. O tom é um pouco calmo. Não tenho certeza. Talvez eu possa tentar. Assim que essas palavras saíram, ele imediatamente bateu na mesa. Levantou-se empolgado. Bom garoto. De fato, eu não estava enganado sobre ele. Depois de uma breve conversa, o presidente Shen empurrou o pequeno zumbi para a frente de mim. Ele acariciou seu queixo e sorriu. Garoto e... este é o presente que eu quero lhe dar. Ao ver isso, não consegui conter um sorriso. Meu olhar para o pequeno zumbi se tornou cada vez mais brilhante. E o pequeno zumbi, ao me ver, ele começou a chorar de repente. No segundo seguinte, o pequeno zumbi caiu no chão com uma expressão relutante. Chutava as pernas e se contorcia. Sua voz estava cheia de ressentimento. Exibindo suas presas afiadas, disse: você é um vilão. Eu não quero andar com você. Eu pareço tão malvado assim? Fiquei completamente confuso naquele momento. Mas, pensando bem, achei isso bastante normal. Afinal, sou um mestre em renascer de mortos de nível divino A. Isso pode fazer com que o espírito de caixão da tribo zumbi sinta respeito. Potencial de nível A é raro de se ver.
Preciso primeiro fazer com que ele diminua a desconfiança em relação a mim. Eu sorri sonhador. Levantei-me lentamente e fui em direção ao pequeno zumbi. Preparei-me para levantá-lo. O pequeno zumbi, ao ver isso, soltou um grito aterrorizado. Haha! Garoto e... Este pequeno zumbi é bastante travesso. Se você quer domesticá-lo, a dificuldade não será pequena. O presidente Shen, ao ver isso, deu uma risada. As rugas em seu velho rosto se juntaram. Olhei para o pequeno zumbi com uma expressão de terror. Não pude deixar de ficar com a expressão sombria. Este pequeno zumbi tem um medo extremo de si mesmo. Mesmo após o contrato, estimaria que seria difícil aumentar a intimidade para 60 pontos. Nesse momento, tive uma ideia repentina. Modelo de alto nível da tribo zumbi. Talvez usar o modelo possa fazer com que suas falhas desapareçam. Pensei para mim mesmo. Em seguida, um círculo mágico surgiu rapidamente em minha mão. Imediatamente o pressionei contra o chão. O presidente Shen ao lado me interrompeu. Garoto e... Velho, vejo que você realmente deseja o pequeno zumbi. Então, farei o favor de entregá-lo a você. No entanto, você precisa concordar com 3 condições. Ao ouvir isso, arqueei a sobrancelha. Essa velha raposa finalmente mostrou sua verdadeira intenção. Afinal, não há almoço grátis no mundo. Velho Shen, você não disse que me daria uma oportunidade incrível? Por que agora precisamos discutir condições? Uma leve decepção surgiu em meus olhos. Suspirei resignado. Eu sou apenas um pequeno mestre de caixões de nível inicial. 3 condições são demais. Não posso fazer nada. Se fosse apenas uma, eu poderia tentar me esforçar nessa direção. O velho Shen, ao ouvir isso, imediatamente ficou com a expressão rígida. Apressadamente disse: Espera um pouco, garoto. Deixe-me acabar de falar. O presidente Shen, ao ver isso, começou a falar lentamente. A primeira condição é: eu espero que você permaneça em Fengji City daqui para frente. Junte-se ao grupo de busca de túmulos que eu lidero. Torne-se um membro fixo do grupo. Claro, eu usarei muitos recursos para te treinar, para que você se torne rapidamente um mestre em controle de caixões de alto nível. Antes que a outra parte pudesse continuar, eu rapidamente interrompi. Com os olhos cheios de determinação, eu disse que eu ficasse sempre na cidade de Fengji. Isso definitivamente não é possível. Você quer que eu entre para o grupo de busca de túmulos, tudo bem. Mas deve ser como um membro livre. Com esse tipo de condição, eu definitivamente não vou aceitar. Embora este pequeno zumbi tenha um potencial extraordinário, ele está longe de ser suficiente para eu sacrificar minha liberdade. Além disso, fora eu, o pequeno zumbi é um verdadeiro fardo nas mãos de qualquer um. Por causa do seu talento, está destinado a não ser uma existência pacífica. Contanto que continue preso abaixo de 50 de afinidade, ele pode continuar trocando de mestre, usando os mestres em controle de caixões de todos os níveis para subir de nível desesperadamente. Quando ninguém puder contê-lo, ele certamente se rebelará, tornar-se uma fonte de desastre. Ao ouvir minha recusa, o presidente Shen parecia bastante calmo. Eu já sabia que você não aceitaria esta condição. Afinal, aqueles que têm coragem de cometer crimes na cidade interior, nos últimos anos, não foram mais do que 5. Mas você realmente está disposto a abrir mão dos recursos que eu lhe ofereço? O presidente Shen falou de maneira persuasiva. Eu refleti um pouco. Ainda assim, não estava disposto a aceitar. Presidente Shen, fale sobre a segunda condição. O presidente Shen balançou a cabeça. Seu rosto mostrava uma expressão de decepção. Eu espero que, após você se tornar um alto nível de mestre de caixão, você me acompanhe em 5 expedições a antigas terras secretas. Durante esse tempo, eu cuidarei da sua segurança. Você só precisa ir ao local selado no cemitério e indicar quais são os espíritos de caixão de alto potencial, assim como suas raças. Assim que essas palavras saíram, eu imediatamente entrei em profunda reflexão. Se um mestre de caixão quiser entrar nas antigas terras secretas, o nível mínimo deve ser alto. Assim, ele não será dilacerado pelo portal espacial. Além disso, os antigos reinos secretos geralmente têm várias cabeças de monstros de nível 51 ou superior dominando, e pode haver até um Semirei entre eles. Se realmente encontrarmos um Semirei, não fale em se proteger. É provável que esse velho não tenha nem tempo de fugir. Senhor Shen, seu condição, eu ainda não posso aceitar. Eu sacudi a cabeça e disse: 5 vezes em reinos antigos é muito perigoso. Eu valorizo muito a minha vida.
O Sr. Shen, ao ouvir isso, não ficou irritado. Ao contrário, ele riu e disse: Você, garoto, eu sabia que você não seria tão fácil de enganar. Já que 5 vezes não funciona, vamos fazer uma vez então. Se você tentar enrolar de novo, eu vou ficar muito irritado, ok? A expressão do Sr. Shen se tornou séria. Ele achou que desta vez eu não conseguiria me esquivar, e que estava destinado a ser controlado por ele. No entanto, minha próxima frase o deixou completamente sem defesa. Pi. Uma vez não funciona. O rosto do Sr. Shen de repente ficou extremamente feio. Seu peito subia e descia violentamente. Seu garoto. Isso é não acreditar na força do velho. Eu já fui a antigas secretas mais de 10 vezes. Nunca falhei. Se eu te levar uma vez, será absolutamente seguro. Presidente Shen, você acha que trocará um espírito de caixão de nível A para me mandar a um lugar tão perigoso? Eu não acabaria perdendo muito? Eu olhei para o presidente Shen, que estava irritado, e sorri levemente. Neste momento, o presidente Shen também percebeu que eu não cairia na armadilha. Após acalmar-se, ele balançou a cabeça e suspirou. Seu garoto, realmente não é uma pessoa comum. Se fosse outra pessoa, estaria se bajulando demais. Onde teria a ousadia de negociar comigo? Já que não posso te segurar, então eu não vou enrolar mais. Última condição. Se você não concordar, então eu vou quebrar suas pernas. O presidente Shen bufou e arregalou os olhos. Sua voz tinha um tom ameaçador. Ao ouvir isso, meu rosto imediatamente escureceu, com um olhar cheio de desprezo. Em seguida, ele falou com um tom extremamente sério. Garoto e... Na próxima quarta-feira, haverá uma grande conferência de identificação de espíritos de caixão em Jiangnan. Você precisa ir comigo uma vez. Eu recebi a notícia. Na conferência de identificação, há um lote de caixões que são escavados na terra da queda do dragão. Portanto, eu preciso que você faça o seu melhor para sentir os espíritos de caixão da linhagem do dragão desse lote, e pelo menos um caixão de cristal antigo nível S. Em resumo, quanto mais, melhor. Por favor. Em relação ao pedido do presidente Shen, eu não recusei. Depois de pensar por um momento, eu respondi em voz alta. Neste momento, o presidente Shen finalmente soltou um suspiro de alívio. Ele mostrou um sorriso radiante. Garoto e... Eu, desta vez, considero que estou levando vantagem sobre você. Após o término da conferência de identificação, não importa qual seja o resultado, eu darei a você uma grande quantidade de recursos para cultivar espíritos de caixão. Se você realmente identificar um caixão de cristal antigo, então eu também lhe darei 2 unidades de núcleos de evolução raros dos espíritos de caixão da linhagem dos mortos. Claro, você pode levar este pequeno zumbi agora. Eu prometi que o enviaria para você. Não é uma mentira. O presidente Shen olhou para o pequeno zumbi e disse. Ao ouvir isso, um sorriso de empolgação apareceu no meu rosto. Então, muito obrigado, Shen velho. Você pode me entregar o seu arranjo de selamento agora. Assim que essas palavras saíram, o rosto do presidente Shen imediatamente expressou confusão. Ele alertou em voz alta. Você, um mestre de selamento iniciante, não consegue dominar 2 selagens. Mesmo que eu lhe passe, o arranjo de selamento não pode se integrar ao seu corpo. Shen velho, você pode me deixar tentar. Eu sorri. Com uma expressão de confiança, disse. O presidente Shen, ao ouvir isso, franziu lentamente a testa. Também não era bom recusar. Em resumo, ele definitivamente não acreditava que eu poderia dominar 2 selagens no nível iniciante, mesmo sendo um poderoso lendário. Ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Portanto, aos seus olhos, eu definitivamente vou falhar. Tudo bem. Já que você quer tentar, então eu vou te satisfazer. O presidente Shen balançou a cabeça e disse. Em seguida, uma esfera de luz dourada escura emanou de suas mãos. Com a distorção da esfera de luz, uma formação de luz em forma de octógono começou a girar no ar. Incontáveis letras negras começaram a aparecer, transformando-as em símbolos misteriosos que giravam na formação. Formação de selamento do octógono. Ao ver essa formação, eu não pude deixar de me perguntar por que essa formação é uma das formações de fusão de dificuldade mais alta. O que também significa que o espírito de caixão dentro é mais difícil de controlar. E o selo que mais vi foi a formação de hexagrama. Garoto e, quando você a integrar ao seu corpo, se houver rejeição, lembre-se de não forçar a mantê-la dentro de você. Caso contrário,
ela colidirá com o selo de zombificação do seu contrato, causando danos ao seu espaço de espírito de caixão. Se for sério, você não poderá mais contrabalançar outros espíritos de caixão no futuro. Então você realmente quer tentar? Ao ouvir o aviso da outra parte, eu acenei com a cabeça. Em seguida, ele fixou os olhos e também mobilizou uma pitada de poder espiritual. De repente, fios de luz dourada brilhante apareceram em suas mãos. O presidente Shen me olhou, decidido a tentar. Não pude deixar de mostrar uma expressão preocupada. Já estava preparado para gastar uma grande quantia para pedir ajuda para me tratar. Ah, esse garoto é bom em todo lugar. Apenas um pouco teimoso. Não ouvir conselhos não é tão ruim assim. Agora, ao sofrer um pouco, ele aprenderá a lição no futuro. O presidente Shen pensou consigo mesmo. Nesse momento, eu estendi a mão diretamente. Sem hesitar, toquei no diagrama de selamento. Quando a palma da minha mão tocou o diagrama de selamento, o diagrama de selamento Bagua começou a girar rapidamente. Uma intensa luz dourada explodiu. As letras originalmente escuras e estranhas começou a se distorcer constantemente. Finalmente se transformou em um misterioso dragão negro. Misturou-se diretamente ao meu corpo. Parabéns, hospedeiro, por conseguir o contrato com o espírito de caixão. Símbolo espiritual do garoto saltitante. Nível de intimidade aumentado para 50. Ao lado, o presidente Shen, ao ver essa cena, deixou a boca levemente aberta. Sentiu-se profundamente chocado. Como isso é possível? O presidente Shen sentiu como se sua visão de mundo tivesse desmoronado. Desde o surgimento dos mestres de selamento de caixões, há centenas de anos, nunca houve alguém no nível inicial que conseguisse contrair dois espíritos de caixão. Mas eu consegui contrair com sucesso. Isso quebrou diretamente sua percepção. Garoto você realmente é uma aberração. O presidente Shen lembrou-se das minhas várias habilidades incríveis. E não pôde deixar de elogiar. Seu talento como mestre de selamento de caixões não deve ser o de servo zumbi, certo? O presidente Shen olhou para mim com grande expectativa e perguntou: pode me contar, por favor, qual é o seu verdadeiro talento? Antes, ele até se sentiu triste pelo meu talento. Mas agora está claro que as informações estavam erradas. A expectativa do presidente Shen, então eu pensei um pouco. Ao olhar para o presidente Shen, pensei que ele fosse um pouco especial. Meu talento no início realmente era o talento de servo zumbi. Mas eu não contratei um espírito de caixão por 2 anos e meio. Recentemente, meu talento teve algumas mudanças. Transformou-se em cuidar de zumbis. Cuidar de pessoas mortas. O presidente Shen parecia perplexo. Para simplificar, é que eu posso contratar o dobro de espíritos de caixão zumbis. E também posso invocá-los para lutar ao mesmo tempo. Eu disse isso de maneira casual, com um rosto muito calmo. Mas, ao ouvir isso, o presidente Shen ficou completamente atordoado. Parecia incrivelmente impactante. Você ainda consegue invocar múltiplos ao mesmo tempo? Esse dom é simplesmente dominante demais. Mesmo que os espíritos dos caixões da raça dos mortos sejam mais fracos que os de outras raças, quando você atingir o nível lendário, poderá esmagar os mestres de caixão do mesmo nível. O presidente Shen certamente pode imaginar quão forte será meu futuro. As conquistas desse rapaz no futuro definitivamente superarão as minhas. Ele pode até se tornar o supremo do auge. Eu devo fazer com que ele cresça. O presidente Shen estava extremamente emocionado. Seu olhar para mim estava cheio de preocupação. Nesse momento, pensei na função de sorteio de template que o sistema me deu. Então, disse mentalmente: Sistema, me dê acesso à função de sorteio de template. Assim que terminei de falar, um painel do sistema virtual apareceu instantaneamente diante de mim, formando um padrão de Guinian que girava lentamente. Função de sorteio de template de zumbis ativada. Detectado que o hospedeiro possui um bilhete de sorteio de template de zumbi avançado. Pudesse sortear templates de personagens de 3 a 5 estrelas. Ao ouvir isso, uma expressão de excitação passou pelo meu rosto. Pensei comigo mesmo: minha sorte geralmente não é ruim. Se isso não me trouxer um template de 5 estrelas, estarei decepcionando um pouco os fãs, não é? Nesse momento, a voz do sistema soou novamente. O sistema está em processo de sorteio. Apenas então, o peixe Nian começou a girar rapidamente. Começou a tremer violentamente. Em poucos segundos, o peixe Nian foi instantaneamente atravessado pela luz dourada. Em seguida, uma figura extremamente adorável,
com cabelos curtos de um tom púrpura claro, apareceu diante de mim. Apareceu de repente na minha frente. Era, na verdade, um menino ressuscitado de 5 estrelas. E ganhou 2 habilidades raras. Fantasma do Doente Frio. Pode invocar o fantasma do Doente Frio para cercar o alvo, para realizar tratamento contínuo, e faz com que o alvo receba o efeito do poder místico do gelo. Alívio do sofrimento. Libera o poder místico do gelo para congelar a área ao redor. Ao mesmo tempo, marca todos os alvos hostis ao redor com o símbolo verdadeiro de alívio do sofrimento. E instantaneamente faz com que todos os aliados à beira da morte, o espírito de caixão se recupere totalmente. Nível S. Definitivamente impressionante. Ao ver o painel da Kiki, eu imediatamente prendi a respiração. Embora as habilidades de talento concedidas pelo modelo, e há algumas diferenças em relação ao jogo, mas, de maneira geral, são semelhantes. No entanto, o que mais me surpreendeu foi esse grande golpe chamado Salvando os Sofredores, que realmente pode reviver um espírito de caixão moribundo com vida plena. É incrível! Desde que tenha o grande golpe da Kiki, o meu espírito de caixão definitivamente não morrerá. E agora, o requisito de intimidade desapareceu. Não preciso mais temer a traição. Posso até trazer a Kiki para evoluir. Talvez, depois que eu subir o tirano para o nível 10, consiga entrar no mistério do Vale do Apocalipse. Um brilho de confiança passou pelos meus olhos. Agora tenho a assistência da Kiki. E além disso, com os métodos de ataque do tirano, poderei realmente entrar na horda de zumbis de nível baixo e massacrar à vontade. E então, vou subir de nível loucamente. Pensando nisso, meu coração ficou ainda mais fervoroso. Estou ansioso para ir ao Vale do Apocalipse. Em seguida, liguei a motocicleta, preparando-me para sair da cidade. 30 minutos depois, cheguei a uma pousada fora do vale. O proprietário: tem quartos disponíveis? Eu gostaria de ficar aqui por alguns dias. O proprietário da pousada, ao ouvir minha pergunta, sorriu e disse: haha, jovem, você chegou na hora certa. Nossa pousada ainda tem um último quarto disponível. 1000 por noite. Não sei quantos dias você gostaria de ficar. Ao ouvir isso, tirei um monte de dinheiro e entreguei ao proprietário. E disse casualmente: vamos ficar 3 dias, por favor. Certo. Vou providenciar isso para você agora. O proprietário pegou o dinheiro, sorriu e acenou com a cabeça. E se virou para arranjar o quarto. Esta cidade, como o único ponto de parada fora do Vale do Fim do Mundo, é quase tão movimentada quanto as ruas antigas da cidade exterior. Embora agitada, este lugar também está cheio de caos. Há até necromantes locais que liberam espíritos de caixão para lutar, lutando até que ambos fiquem gravemente feridos antes de parar. Nesse momento, 2 homens corpulentos apareceram do lado de fora da pousada. Um homem de cabelo curto com uma cicatriz no rosto. Entrando na pousada, bateu no balcão. Gritou em voz alta: onde está o dono? Aqui ainda tem quartos. Com os gritos do homem de cabelo curto, o dono da pousada correu apressadamente do 2º andar. O dono da pousada, ao ouvir isso, mostrou uma expressão de nervosismo. Apressou-se a dizer: irmão, não temos quartos extras disponíveis. Ao ouvir isso, o homem de cabelo curto franziu a testa. Um descontentamento passou por seus olhos. Então, apontou para mim e disse: o que você foi fazer lá em cima? Não foi para arranjar um quarto para esse garoto? Ao ouvir isso, o dono da pousada imediatamente mostrou um olhar de dificuldade. No entanto, o homem de cabelo curto parecia entender a situação. Logo, uma expressão feroz apareceu em seu rosto. Cancele o quarto que foi dado para aquele garoto. Caso contrário, eu vou destruir sua pousada. Irmão, eu também não posso decidir isso. Pergunte ao jovem. Olha se ele concorda em deixar. O dono da pousada disse com suor frio. Os 2 homens à minha frente emanavam uma forte aura ameaçadora. Era evidente que estavam envolvidos em muitas maldades. E certamente já haviam manchado as mãos de sangue. Mas o dono da pousada já havia pegado meu dinheiro. Naturalmente, não era bom eu agir sem permissão. Por medo, ele só podia passar o problema para mim. Assim que o dono da pousada terminou de falar, os 2 homens imediatamente direcionaram seu olhar para mim. Senti ameaça nos olhos deles. Não pude deixar de franzir a testa lentamente. Sinta a ameaça nos olhos do outro. Não pude deixar de franzir a testa lentamente. Não esperava que, em pouco tempo após sair da cidade, eu me deparasse com isso.
O homem careca me avaliou com alguns olhares. E não me deu a menor importância. Depois, ele sorriu com desdém. Sua voz estava cheia de autoridade. Moleque, pode ir agora. O quarto que você reservou agora é meu. Para ele. A aura que eu exalava era apenas de nível iniciante, 3 estrelas. Era só um novato recém-chegado. Como eu poderia ousar desafiá-los, veteranos no assunto, com poder de nível inicial, 7 estrelas, como mestres de caixão? No entanto, eu parecia não ter ouvido as palavras do homem careca. Apenas desviei a atenção para o dono da pousada. O dono da pousada sentiu meu olhar. E imediatamente seu rosto ficou constrangido. Ele apressadamente tentou convencer. Meu jovem, você deveria ceder o quarto para estes dois senhores. Você também não pode me culpar. Não podemos nos meter com esses dois. Eu não posso lidar com eles? Um sorriso frio apareceu no canto da minha boca. Olhando para o dono da pousada, disse de forma indiferente: você não pode se meter com eles. Então você pode se meter comigo? Assim que essas palavras saíram, a expressão do dono da pousada imediatamente ficou feia. Ele não esperava que eu fosse tão imprudente. Sabendo que esses dois homens não eram fáceis de lidar, ainda assim, ele se pressionava. Em seguida, falou para os dois homens fortes: Hehe, vocês, grandes irmãos, poderiam levá-lo para fora antes de agredir? O quarto que ele acabou de reservar, eu já o arrumei. Daqui a pouco, vocês podem fazer o check-in diretamente. O dono da pousada olhou para os dois homens. Sorriu de forma bajuladora. O homem careca ouviu isso. Acenou com a cabeça. Com um sorriso de satisfação, disse. Logo em seguida, o dono olhou novamente para minha expressão cada vez mais fria. Seu coração imediatamente disparou. Pareceu lembrar-se de algo. Ele rapidamente mudou de ideia e disse: dois irmãos mais velhos, que tal vocês deixarem esse garoto em frangalhos? Eu tenho medo de que ele se vingue de mim. Assim que estas palavras foram ditas, os dois homens grandes imediatamente se encararam, com sorrisos extremamente animados em seus rostos. Já que é assim, então nós, irmãos, vamos te ajudar a matar esse garoto. Depois de dizer isso, os dois homens grandes foram em minha direção, um à esquerda e outro à direita. Ao ver aquilo, um brilho mortal passou instantaneamente pelos meus olhos. Kiki, corte as mãos deles. Assim que estas palavras foram ditas, os dois homens grandes ficaram imediatamente surpresos. Foi então que eles perceberam ao meu lado que a garotinha era na verdade um espírito de caixão. Cuidado! Rápido, se afastem! O homem careca gritou levemente e rapidamente alertou seu companheiro. Ao mesmo tempo, ele mobilizou a fraca energia espiritual dentro de si, preparando-se para resistir ao ataque de Kiki. No entanto, antes que eles pudessem reagir, a figura de Kiki instantaneamente desapareceu do lugar. No segundo seguinte, Kiki apareceu ao lado do homem careca como um fantasma. Em seguida, ela levantou diretamente a espada curta que emanava um frio intenso. Com todas as suas forças, desferiu um golpe. Um som cortante ecoou. A afiada espada curta cortou o ar, acompanhada por um som de vento cortante. O golpe atingiu o braço esquerdo do homem careca. Em um piscar de olhos, o braço do homem careca instantaneamente foi congelado pelo frio, incapaz de se esquivar, como se estivesse cortando cebolas. Foi cortado em duas partes, músculos e ossos, sendo lançado para longe pela espada curta. Garoto, você tem coragem de me atacar por trás? Você está pedindo para morrer. O homem careca soltou um grito agudo de dor. Segurando o braço quebrado e congelado, ele correu rapidamente para fora da porta da pousada. E neste momento, outro homem apenas sentiu um frio nas costas. Ele rapidamente mobilizou sua energia interna para se esquivar do ataque de Kiki. Em seguida, ele se esforçou e deu alguns passos para trás. Afastou-se por vários metros. Logo em seguida, ele imediatamente invocou um caixão prateado de mais de 1 metro de altura. Moleque, você realmente se atreveu a atacar meu irmão? Esse homem musculoso gritou. Ele abriu diretamente a tampa do caixão. Então, uma névoa negra saiu rapidamente. Ela cobriu uma área de vários metros. Enquanto a névoa negra se agitava, uma criatura com 8 pernas humanas, cujo corpo era feito de membros cortados, e com 3 cabeças estranhas, emergiu um monstro aterrorizante. Essa criatura não parecia um ser vivo. Seus cabeçotes giravam como se fossem mecânicos. Estava me encarando com um olhar cheio de ódio. Eu olhei para esse monstro.
Meu rosto se contraiu involuntariamente. Esse monstro à minha frente parecia ter uma boa força. Era ainda mais estranho do que o lobisomem de Shu Feng. Talvez ele não possa matar Kiki, mas definitivamente poderia conter Kiki. Afinal, Kiki agora estava mais de 10 níveis abaixo desse monstro, e ainda não possuía habilidades de ataque extremamente poderosas. Se eu invocar o tirano, usar a Kiki como apoio, então a situação mudará diretamente. E nesse momento, o homem careca que eu cortei o braço, sua emoção começou a se recuperar. Olhando para mim, ele grunhiu. Você realmente tem coragem, garoto. Depois de me atacar, não fugiu? Eu definitivamente vou te despedaçar. Vou te moer em carne e dar ao meu espírito de caixão. Depois de dizer isso, o homem careca acenou com uma mão, invocando também um caixão de prata. Instantaneamente, uma criatura de tamanho colossal, com pelo menos 4 metros de comprimento, com um par de asas transparentes vermelhas. A centopeia se levantou instantaneamente, rugindo em minha direção. Centopeia de veneno sanguíneo. Chuva venenosa. Aranha fantasma de boneco. Lâmina de linha. 2 homens grandes grunhiram friamente, sem qualquer hesitação. Deram a ordem diretamente ao espírito de caixão para atacar eu e a Kiki. Então, a centopeia de veneno sanguíneo abruptamente abriu suas mandíbulas. Um jato de veneno em direção aos dois, tentando envolver esta área, fechando minha rota de fuga. E a aranha fantasma disparou uma linha preta em direção ao meu topo da cabeça. Ao ver isso, um olhar sério cruzou meus olhos. Esses dois à minha frente realmente são experientes em mestres de caixão que andam há muito tempo na cidade de Momo, e já bloquearam suas próprias rotas. Com um pequeno descuido, eu poderia ser ferido por esses dois ataques. Kiki usou um símbolo do vazio para bloquear aquele veneno. E Emo franziu a testa e disse. Ao ouvir isso, Kiki apontou uma mão como se fosse uma espada. Fez um gesto mágico instantaneamente. Traçou um símbolo que emanava um frio intenso. O talismã voou em direção ao veneno no ar. Ao mesmo tempo, eu me agachei e invoquei instantaneamente o caixão de prata espiritual, que ficou inclinado na minha frente. No próximo segundo, um estrondo ecoou, e o símbolo que emanava frio explodiu ao tocar o veneno. Direto, congelei todo o veneno em blocos de gelo que caíram. E o negro disparado pela aranha fantasma. A linha de seda foi bloqueada pelo caixão prateado. Explodiu em um zumbido agudo. Esses dois ataques foram completamente neutralizados. Não conseguiam causar qualquer ameaça. Kiki, bom trabalho. Suspirei aliviado. Um leve sorriso apareceu no meu rosto. Esse garoto sabe usar um caixão como escudo. Ele até que tem um pouco de cérebro. Não esperava que um pequeno zumbi conseguiria resistir à minha chuva de veneno. É realmente uma sorte maldita. 2 vozes resmungando chegaram. Ao ouvir isso, levantei o caixão de prata que havia invocado. Em seguida, dei um passo ao lado. Com um olhar frio, encarei os 2 homens grandes. Tem mais algum truque? Se não houver, então, é a minha vez. Disse calmamente. O homem careca ouviu isso. Uma expressão de crueldade apareceu em seu rosto. Ele disse de forma feroz. À beira da morte. Ainda se atreve a provocar. Isso é simplesmente uma arrogância extrema. Assim que suas palavras caíram, ele imediatamente ordenou à centopeia venenosa que fosse em direção à minha direção. Outro homem, temendo o passo instantâneo de Kiki, não tomou nenhuma atitude precipitada. Em vez disso, deixou o espírito da marionete ficar para se defender. Moleque, seu pequeno zumbi é de nível baixo. Não consegue romper a carapaça da minha centopeia venenosa. A seguir, quero que você sofra muito. Implorando pela morte em vão. O homem careca mostrava um olhar feroz. Ele parecia extremamente confiante. No entanto, no segundo seguinte, com um estrondo, a tampa do caixão prateado à minha frente explodiu de repente. Uma alta figura vestida com um manto negro saltou de dentro e correu em direção à centopeia venenosa. O tirano soltou um rugido de raiva. Ele brandiu suas garras afiadas e cortou o centopeia venenosa. Fez uma enorme fenda na carapaça do centopeia venenosa. Em seguida, ele atacou ferozmente como se não temesse a morte. Atacou com força um centopeia venenosa que era ainda maior que ele. O centopeia venenosa maior perseguiu-o incansavelmente. Caramba! Como esse garoto consegue comandar 2 espíritos de caixão? Isso não pode ser verdade, certo? O mestre da aranha fantasma estava surpreso. O homem careca, ao ver isso,
Imediatamente mostrou um olhar de apreensão. Como isso é possível? No entanto, antes que os dois pudessem recuperar o foco, eu disse com um tom gélido: 7 passos. Usando o espírito doente para atacar o tirano. Assim que essas palavras foram ditas, Kiki liberou uma energia extremamente gelada e pura. Ela formou uma alma que emanava frio. E a alma seguiu ao lado do tirano. O tirano realmente é uma existência de proximidade máxima. Neste momento, o que pensei foi, mesmo que não dissesse, ele ainda poderia saber claramente. Ele imediatamente se aproximou da centopeia de veneno, lutando até a morte, com a ajuda do fantasma da doença fria. Cada ataque das garras do tirano trazia uma grande quantidade de frio. Num piscar de olhos, a centopeia de veneno foi congelada em uma escultura de gelo, cheia de carne e sangue, incapaz de se mover. O tirano. Mateu. Eu disse friamente. Assim que essas palavras saíram, o tirano rapidamente agarrou a cabeça congelada da centopeia. A cabeça congelada da centopeia de veneno. Ao mesmo tempo, uma onda apareceu em sua mão. Uma esfera de energia aterrorizante de cor vermelha sangue. O homem careca sentiu essa energia. Imediatamente, os pelos em seu corpo se arrepiaram. Seu rosto ficou pálido de terror. Que habilidade é essa? Por que é tão aterrorizante? Outro homem, ao ver a situação, mudou a expressão. Rápido, avisou em voz baixa. Vamos nos apressar e sair. Parece que não devemos mexer com esse garoto. E o que faremos com meu espírito de caixão? O que mais podemos fazer? A vida é o mais importante. Depois de dizer isso, os dois homens saíram correndo sem olhar para trás. E foi então que a energia na mão do tirano estava completamente acumulada. Um feixe de luz vermelha subiu instantaneamente e evaporou diretamente o centípede de veneno sanguíneo no lugar. Não deixou nem resquício. Jin. O tirano conseguiu matar o centípede de veneno sanguíneo nível 14. Experiência em dobro. Ganhou 600 pontos de experiência. Nível atual 6. Kiki ajudou a matar o centípede de veneno sanguíneo nível 14. Experiência em dobro. Ganhou 600 pontos de experiência. Nível atual 2. Uma série de alertas sonoros soou. Um sorriso instantaneamente surgiu no meu rosto. Não esperava derrotar um espírito de caixão de nível superior. E ainda ganhar uma experiência tão rica. Isso é completamente uma surpresa agradável. É simplesmente incrível. A experiência de um espírito de caixão de nível 14 equivale a dezenas de monstros de nível 1. Havia dezenas de monstros de nível 1 acima. Estou ofegante, observando os dois homens grandes que estavam fugindo. Um sorriso frio apareceu em meus lábios. Quer fugir? Ou prefere ficar e me servir de experiência? Tirano. Usando corrida rápida. Vou atrás e os eliminarei. Nesse momento, os dois olharam para trás. Imediatamente ficaram aterrorizados. Um medo intenso subiu em seus corações. Droga! O que está acontecendo com esse zumbi? Por que ele é tão forte? O homem careca estava pálido. Ele disse, aterrorizado. Devido à morte do espírito de caixão. Isso causou a quebra do contrato selado dentro de seu corpo, o que resultou em um forte retrocesso. Se o tirano os alcançasse, ele nem teria chance de se defender. Parecia ter pensado em uma solução. O homem careca rapidamente disse ao seu companheiro ao lado: Irmão, nós temos uma amizade que vale mais que a vida. Irmão, desta vez depende de você se vou viver ou não. Que tal você mandar alguém, o boneco-aranha, para segurar um pouco? Assim que nos livrarmos desse zumbi, estaremos seguros. Outro homem forte, ao ouvir isso, imediatamente mostrou um olhar feroz. Irmão mais velho, eu até tenho um jeito de escapar. E não vou sacrificar meu espírito de caixão. O homem careca, ao ouvir isso, imediatamente ficou extremamente animado. Que jeito? Hehe. Claro, é você que vai morrer, irmão. Justo quando ele se preparava para chutar com força a perna do companheiro. De repente, uma figura apareceu diante dos dois. E após eu ter eliminado os dois homens grandes, olhei para o dono da pousada. O dono, ao ver isso, teve suas pupilas instantaneamente reduzidas. Seu corpo todo tremia. Suas pernas falharam. E ele caiu pesadamente de joelhos no chão. Menino, eu cometi um erro. Tive um surto por um momento. Por favor, tenha pena de mim. O dono da pousada chorava copiosamente. Ele disse com voz rouca. Ele não esperava que eu, que parecia fácil de enganar, fosse tão poderoso. Ele conseguiu enfrentar dois diretamente. Ele esmagou dois mestres de caixão iniciais com facilidade.
Tudo o que ele tinha feito antes, sem dúvida, me irritou. Agora eu vou buscá-lo para acertar as contas. Como ele poderia não ter medo? Ah, é verdade. Dinheiro. Ele parece ter pensado em algo. O dono da pousada rapidamente gritou para mim: Jovem, me perdoe. Eu posso te pagar muito dinheiro. Ao ouvir que o dono da pousada estava disposto a pagar, meu interesse foi instantaneamente despertado. Um sorriso apareceu em meu rosto. Diga um valor. Vou ver quanto você tem. Eu te ofereço 1 milhão. O dono da pousada apressou-se a dizer. Ao ouvir isso, franzi a testa. O sorriso em meu rosto desapareceu instantaneamente. Eu disse sem expressão: 1 milhão. 5 milhões. Certo. O dono da pousada concordou rapidamente. Ao ver isso, meu canto do olho involuntariamente tremeu. Parece que eu ainda subestimei meu oponente. Talvez 5 milhões não sejam um grande dinheiro nas mãos do dono da pousada. Não é muito dinheiro nas mãos. Em seguida, caminhei em direção à elevação na entrada do Vale do Fim do Mundo. O dono da pousada observou minha figura se afastando. Uma expressão maliciosa passou por seus olhos. Ele cerrou os punhos. Ele rangia os dentes, emitindo um barulho de crepitar. Ele desejava me devorar vivo. Esse sujeito ousou me extorquir. Eu vou agora ao grupo dos fantasmas que procuram tumbas, oferecendo uma recompensa substancial por você. Eu não acredito que você conseguirá sair do Vale do Fim do Mundo. Quero que você tenha vida para pegar o dinheiro, mas não tenha como gastá-lo. 1 hora depois, eu cheguei à borda do Vale do Fim dos Olhos, acima da elevação verdejante na área. Deitei-me na grama, sentindo a brisa fresca do topo da montanha. Foi então que passos repentinos começaram a ecoar. Eu me virei para olhar. Vi um jovem com 2 homens e uma mulher. Eles apareceram no caminho da elevação. A mulher tinha uma beleza extremamente fria. Seus lábios vermelhos se abriram levemente. Seu corpo era esguio, especialmente um par de pernas longas e brancas que é deslumbrante e atraente. Ao lado dela, havia um jovem vestido com uma longa camisa branca. Ele usava óculos de armação preta com bordas finas. O jovem parecia ser bem educado e refinado. E na frente, havia um jovem magro carregando um caixão de ouro. O jovem esquelético, vestido com um colete marrom, estava abrindo o caminho. O jovem esquelético observava ao redor. Ele mastigava um pedaço de capim-dobtail que tinha na boca. Ele parecia extremamente inquieto. Quando ele me viu, ele ficou surpreso por um momento. Depois, seu rosto se iluminou de alegria. Ele rapidamente correu na minha direção. Ofegante, ele perguntou: Irmão, você também vai para a cidade do Vale do Juízo, como um mestre de caixão? Ao ver isso, minha sobrancelha se franziu lentamente. Meus olhos se estreitaram. Eu mostrei uma expressão de alerta. É preciso saber que, nos ermos, o mais aterrorizante não são os monstros, mas sim as pessoas. Além disso, em um único dia, eu fui constantemente provocado por pessoas. Portanto, eu não baixarei a guarda em relação ao jovem magro que apareceu de repente. Nunca baixarei a guarda. O que você quer comigo? Eu perguntei calmamente. O jovem magro, ao ouvir, apressadamente cuspiu a grama que tinha na boca. Ele mostrou um sorriso amigável. Em seguida, ele apontou para os 2 companheiros atrás dele e disse sorrindo: Irmão, nós 3 viemos da cidade de Giandra. Somos recém-chegados. Não sabemos muito bem como entrar neste vale. Quase nos perdemos por esses caminhos montanhosos. Não sabemos se você pode nos levar um trecho. Ou, se puder, pode nos indicar um atalho. Ao ver isso, eu arqueei a sobrancelha. Meu olhar mostrou confusão. Giandra, como a maior cidade-base do centro da Grande Xia, naturalmente possui muitos segredos para os mestres de caixão treinarem. E essas pessoas vieram de longe para a cidade de Fengi. E mais ainda, vieram até este Vale do Apocalipse, um lugar de risco extremamente baixo. Claramente tem algum objetivo. Parece que perceberam minha confusão. O jovem magro começou a explicar seriamente: Irmão, para não te esconder, nós somos alguns mestres de caixão de nível intermediário. Agora o espírito do caixão já atingiu as condições de evolução. Estamos precisando de um material central para a evolução dos mortos-vivos. Por isso viemos ao Vale do Apocalipse para entrar no terreno secreto do vale em busca de recursos. Ao ouvir a explicação deles, eu acenei com a cabeça. Depois, indiquei o caminho para eles. Ao ouvir minhas palavras, o homem magro agradeceu rapidamente. E um homem e uma mulher também me acenaram levemente, como forma de agradecimento.
Aliás, irmão, que tal você vir conosco? Assim, também poderemos cuidar de você. Afinal, você é um novato mestre de caixão que está sozinho. E é bem perigoso estar em um lugar assim. O homem magro pensou um pouco, e então me convidou para ir junto. O jovem de óculos, ao ouvir, também sorriu levemente e disse: Amigo, eu acho que o macaco tem razão. Se encontrarmos monstros, temos nós três aqui. Também podemos matá-los facilmente. Quanto aos corpos das criaturas mágicas, você pode lidar com eles. O que acha disso? Esses três não são fracos. Parecem filhos de família rica. E não demonstram nenhuma hostilidade. Pelo contrário, são muito amistosos. Após os dois se revezarem para me convidar, acabei pensando um pouco. Acabei concordando com um aceno. Ao longo do caminho, o jovem magro parecia um íntimo. Ele me abordava de vez em quando. Isso me permitiu entender melhor eles. A garota fria se chama Lin Ying. O espírito de caixão que ela contratou é uma entidade de classe C, um espectro branco. O motivo pelo qual eles vieram ao Vale do Apocalipse é para ajudá-la a encontrar materiais de evolução. O jovem de óculos se chama Qin Dong. Ele também contratou um espírito de caixão de classe C, mas o espírito dele já completou a primeira evolução. Quanto ao jovem magro, seu nome é Ouzige. O espírito de caixão que ele contratou também é um macaco. Além disso, os três têm uma característica em comum, que é serem desorientados. Aqueles que não conseguem encontrar o caminho mesmo com um mapa. Pouco tempo depois, eu trouxe algumas pessoas para o fundo do Vale do Juízo Final. Assim que pisei aqui, eu senti uma brisa misturada, com um forte cheiro de decomposição, que fez as pessoas franzirem a testa. De repente, um estranho grito surgiu de não muito longe. Na próxima segunda, mais de 10 sombras humanas que se moviam como máquinas, com movimentos estranhos, abriram a boca instantaneamente e começaram a andar em nossa direção de maneira trapega e rápida. Caramba! Aqui os monstros estão realmente densos. Já encontramos tantos logo ao entrar no vale. O macaco se assustou. Apressou-se a olhar para trás, ainda com medo. Irmã Yin, por favor, convoque os espectros e destrói-os. Eu sei que você ficará feliz em fazer isso. Lin Yin olhou para aquele grupo de zumbis, com os olhos bonitos arregalados. Uma sombra de entusiasmo passou por seu olhar. O desejo de combate instantaneamente aumentou. Fazia meio mês que não matava monstros. Hoje, definitivamente, quero que o fantasma mate à vontade. Lin Yin lambeu os lábios vermelhos. Um sorriso ligeiro brotou em seu canto de boca. Uma aura espiritual começou a emanar de suas mãos, preparando-se para invocar o espírito do caixão. Iemo, é melhor ficarmos à distância. O espírito do caixão de Lin Yin gosta de torturar monstros. Tome cuidado para não ser atingido por carne contaminada com veneno de cadáver. Qin Dong rapidamente se virou para mim e disse, e ao mesmo tempo começou a recuar. Nesse momento, eu de repente dei alguns passos à frente, chegando na frente de Lin Yin. Depois, virei a cabeça e lancei um olhar para o outro. Disse calmamente, deixe esses monstros comigo. Ao ouvir isso, Lin Yin levantou levemente as sobrancelhas. O sorriso em seu rosto desapareceu instantaneamente. Olhou para mim com um olhar de confusão. Caramba! Irmão, não brinque com isso. Esses mais de 10 zumbis mutantes de baixo nível. Você, um mestre de caixão de grau inicial 3 estrelas, provavelmente não conseguirá derrotá-los. É melhor deixar a irmã Yin agir. É verdade. Iemo, embora você esteja aqui para treinar, mas com tantos zumbis, você certamente não aguentará. Se você for infectado pelo veneno dos zumbis, só poderá esperar a morte. O macaco e Qin Dong apressadamente tentaram convencer. Não se preocupe. Eu sei o que estou fazendo. Eu ouvi os conselhos dos dois. Eu disse calmamente. Ao ouvir isso, o macaco também pôde apenas balançar a cabeça em resignação e dizer, está bem, cuide-se. Lin Yin não disse nada. Ela decidiu retirar sua energia espiritual. Ela se virou e começou a andar para trás. Quando ele se ferir, podemos agir depois, não há pressa. Após passar por aqui, nós nos separaremos dele. Qin Dong ajustou os óculos. Ele disse em voz baixa. Os três se olharam e acenaram com a cabeça. Com aquele grupo de zumbis se aproximando cada vez mais, os três não tinham mais esperanças em mim. Na visão deles, um especialista em selamento com energia espiritual extremamente fraca, que era apenas um iniciando de nível 3. Mesmo que conseguisse convocar um funerário,
e no máximo não passa do nível 6. E o espírito de caixão de nível 6 enfrentando esse grupo de zumbis de baixo nível, definitivamente não pode vencer, e pode até ser despedaçado. Por que você ainda está parado? Se não agir agora, está esperando a morte? O macaco estava um pouco incapaz. Apressadamente lembrou em voz alta. No entanto, ele não estava ciente. Estou pensando em uma coisa. Se devo invocar a Kiki, ou invocar o tirano, ou invocar os dois juntos. Estou um pouco confuso. Se escolher a Kiki na frente dessas três pessoas, invocar o caixão de cristal antigo, pode deixá-los assustados. Se usar os dois juntos, provavelmente vai deixá-los tão chocados que desmaiarão. Deixa pra lá. É melhor usar o tirano primeiro. Depois que nos separarmos, posso invocá-los simultaneamente. Pensei comigo mesmo. De repente, uma onda de energia espiritual irrompeu de meu corpo. Uma luz dourada piscou rapidamente em minha mão. Um arranjo de estrela de 6 pontas rapidamente se formou no chão. Em seguida, um enorme caixão prateado emergiu do solo. Dele saltou uma figura aterrorizante. Ao ver isso, meus olhos brilharam com uma pitada de empolgação. Disse com confiança: Tirano, acabe com eles rapidamente. O tirano rugiu de raiva ao ouvir isso. Como um caminhão em alta velocidade, ele colidiu diretamente com o grupo de zumbis à frente. Neste momento, o tirano parecia um tigre em um rebanho de ovelhas. Cada golpe destruía um ou dois zumbis. Carne e ossos despedaçados voavam pelo ar. Em menos de 10 segundos, mais de 10 zumbis aterrorizantes desapareceram, deixando apenas uma pilha de membros cortados. Ao ver isso, os três ficaram tão surpresos que puxaram o ar friamente. Como ele pode ser tão forte? Isso é mais do que 10 vezes mais forte do que éramos quando éramos novatos. O espírito do caixão de zumbi de nível D dele tem esse tipo de poder. Em comparação com o Phantom de antigamente, não fica atrás. Jin, o tirano conseguiu matar um zumbi de nível 4 da masmorra. Experiência em dobro. Obteve 60 pontos de experiência. Jin, seu espírito de caixão tirano, foi promovido ao nível 7 de servo. Uma sequência de sons de aviso soou. Eu só senti uma extrema satisfação. Uma grande quantidade de experiência. Limpar grupos é incrível. Subir de nível é como estar em um foguete. Este grupo tinha apenas uma dúzia de zumbis. Incrivelmente, fez o tirano subir direto para o nível 7. Se apenas eu me esforçar mais um pouco, vou exterminar todas as criaturas mágicas que encontrar pelo caminho. Não seria possível subir para o nível 10 em um dia? Caraca! Iemo, você está trapaceando? Você conseguiu matar todos eles usando uma única zumbi mutante de nível 6. O macaco disse, chocado. E as outras duas pessoas ao seu lado também mostraram expressões de choque. Kingdom lembrou do aviso que me foi dado anteriormente. Seu rosto não pôde deixar de expressar constrangimento. Sem surpresa que você quis enfrentar esse zumbi sozinho. Afinal, você estava absolutamente confiante. Você realmente é forte. Ao ouvir isso, eu sorri levemente. Com modéstia, eu disse: é só matar algumas zumbis de baixo nível. Isso não vale a pena ser mencionado. O macaco e Kingdom, ao ouvir isso, apenas sentiram um tremor no canto dos olhos. Nesse momento, Lin Yin se aproximou de mim. Ela olhou fixamente para mim. Seus lábios vermelhos estavam ligeiramente abertos, como se quisesse dizer algo. No segundo seguinte, no rosto frio e elegante dela, surgiu, de repente, um sorriso encantador. Iemo, você é muito bom. Seu espírito de caixão também é forte. Se tiver tempo, podemos trocar ideias mais. Eu assenti com um sorriso também. Nesse momento, Lin Yin disse novamente: pode haver cristais zumbis nos cérebros daqueles zumbis. Você pode ir procurar. Lin Yin, com seus lindos olhos, me alertou. Esses cristais podem aumentar o nível das habilidades do espírito de caixão do clã dos mortos. Isso será muito útil para você. Depois de falar, ela lentamente tirou uma faca da cintura e me entregou. Muito obrigado. Eu acenei com a cabeça e peguei a adaga. Em seguida, ignorei os membros mutilados e o cheiro de decomposição à frente. Caminhei até os corpos mutilados dos zumbis. Usei a adaga para abrir suas cabeças. Em breve, abri os corpos de 2 zumbis. Não consegui encontrar o cristal de zumbi, mas quando procurei o terceiro, a adaga encontrou algo na cabeça do zumbi. Um objeto duro como pedra. Seria um cristal de zumbi? Um sorriso de surpresa apareceu em meu rosto. Sem hesitar,
cortando diretamente a cabeça do zumbi ao meio. Vi uma pedra lustrosa e incolor. O cristal caiu de dentro. Era realmente um cristal de zumbi. E nesse momento, as propriedades do painel do cristal incolor surgiram diante dos meus olhos. Núcleo de zumbi de nível 1. Contém uma pequena quantidade de energia viral. Após a absorção pela alma do zumbi, pode aumentar aleatoriamente o nível de avanço de uma habilidade em 5 níveis. É surpreendente que possa aumentar em 5 o nível de habilidade. Aquele tirano absorveu centenas dessas coisas. Não seria possível fazer todas as habilidades normais subirem para o segundo nível? Fiquei feliz no meu coração. Uma expressão de excitação passou pelos meus olhos. É importante saber que o tirano, além da habilidade de ultrapassar a substância, as outras habilidades são todas de primeiro nível comuns. Se pudermos elevar todas as suas habilidades para o segundo nível, e combinado com o talento divino de criador de cadáveres, então o tirano pode definitivamente, sem usar a habilidade de ultrapassar a substância, conseguir eliminar monstros em vários níveis instantaneamente. Pensando nisso, o tirano estendeu a mão e pegou o cristal, e engoliu-o diretamente. Em seguida, emitiu um rugido profundo. Parecia extremamente empolgado. E nesse momento, a voz do sistema ecoou novamente. Como o hospedeiro estava usando materiais de cultivo para aprimorar o espírito do caixão pela primeira vez, desbloqueou a conquista de criador de cadáveres. Recompensou com o talento de espírito do caixão. Absorção de vírus. Pode absorver todos os vírus. Aumento permanente das propriedades físicas. Caramba! Apenas absorveu um núcleo de zumbi. A recompensa é realmente tão generosa. Estou imensamente surpreso. Isso é simplesmente incrível. Eu rapidamente usei a faca para pegar o cristal e jogar para o tirano ao meu lado. Neste lugar perigoso de Vale do Apocalipse, cheio de zumbis e bestas mutantes. O que não falta aqui é vírus. Mesmo que seja um zumbi qualquer, com certeza terá veneno de cadáver. É fácil imaginar quão aterrorizante é esse talento de absorção de vírus. O tirano já tinha uma capacidade física excepcional. Agora ele tem a habilidade de absorver vírus. É como dar asas a um tigre. Neste momento, eu olhei em volta para os pedaços de membros e braços quebrados espalhados. Disse com um leve tom de emoção: Tirano, veja se há vírus para absorver. Se houver, absorva tudo. Justo quando o tirano estava prestes a começar a absorver vírus de forma desenfreada,